Porque, na verdade, no fundo, a procrastinação nada mais é do que você não se sentir merecedor. Uau! Silêncio! Entendeu? O você procrastina porque você não se sente merecedor do resultado, que aquela ação que você faria, que você sabe que você precisa ser feito, você não faz. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do casal. Mais uma vez aqui, estamos juntos para trazer um conteúdo diferente para vocês. Eu sou o Júlio César e essa é a minha maravilhosa esposa Yasmin Castanha. Oi, agora eu gostei. Hoje a gente está com uma pessoa especial que a gente conhece há muito tempo, mas se reencontrou na vida. Tá vendo como a vida é maravilhosa que traz pessoas de volta? Tá vendo aí? Jéssica Ferreira. Vrau! Gostei, Yasmin, a gente foi juntas, é isso aí. Conexão. E aí, Jéssica? Quem é Jéssica Ferreira? Vrau! Nossa, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra, né? Eu sempre falo que é uma honra. E realmente é uma honra. A gente se conhece de uma longa data, quando vocês não eram nem... Né? Não é? Não conhecia. Se pintar aqui, se rolar essa história, a gente conta um pouquinho. Mas muito obrigada pelo convite, tá? Eu sou Jéssica Ferreira Vrau. Eu sou uma criadora, eu costumo dizer o seguinte, que eu sou uma criadora em processo de aprendizagem, né? Não me nomeio, não me tintulo, não tenho essa identificação de eu sou XXYZ. Mas eu sou uma criadora em processo de aprendizagem, assim como todos nós que estamos aqui. E atualmente eu estou como estrategista digital, não só na área digital, mas também em empresas que têm seus negócios físicos, né? Mas que também elaboram campanhas de marketing para os seus negócios através do online. E agora também estou pivotando essa carreira para mentora, né? Mentora, no caso de mentalidade para mulheres empresárias, para que elas conquistem aí o seu faturamento e que ao mesmo tempo também tenham essa paz mental, né? Esse bem-estar e saber equilibrar aí com maestria as áreas da vida. E são tantas, né? Para a mulher é mais 1.200 do que para o homem. Tá bom. Eu concordo. Tu és de onde, Jéssica? Eu sou natural aqui de Garanhuns Aqui mesmo, né? mesmo. Sou filha da terra, nasci e cresci aqui, mas não para ficar. Não para ficar, não tenho a pretensão de passar mais tempo aqui, muitos anos da minha vida aqui em Garanhuns. Já morei em outras cidades, né? Já morei em Maceió, passei um breve período também em Petrolina e voltei para Garanhuns, que é onde realmente as minhas raízes. Estão. Aproveitar Painho, aproveitar Manhinha, né? Maia também, então sou daqui. Ótimo, pode. Jéssica, por que tu escolheu essa área do digital em si? Por que tu acha que tinha tanto... Por que tu escolheu esse oceano para nadar? Sim, maravilha. Então, logo quando começou realmente todo esse boom, né, de marketing, eu já estava estudando antes tudo isso. Até na época também, quando a gente se conheceu, que foi na época que eu trabalhava como recepcionista no CrossFit. Então, a minha jornada, né, dentro do vínculo empregatício mesmo, era sempre como CLT ou então prestadora de serviços, mas de forma rápida, né, curta. E aí, eu sempre tive também essa veia de empreender. Só que dentro do meio que eu estava, né, que eu fazia parte, eu não via possibilidade, eu não enxergava que era uma possibilidade. Porque na minha cabeça, eu sempre tive uma percepção de que eu não teria tanta facilidade tendo um negócio físico. Eu sempre tive esse pensamento em mim. Que se eu fosse demandar para ter um negócio, para abrir uma empresa que fosse um espaço físico, eu ia demandar muito mais tempo, muito mais energia, muito mais investimento. Então, assim, já começou por eu ter essa visão. E aí, uma das coisas que me fez realmente ter certeza de que eu não teria um espaço físico foi quando eu comecei a trabalhar para empresas que tinham, né, como lojas. Trabalhei em muitas lojas aqui em Garanhuns, trabalhei na TIM, trabalhei lá no CrossFit como recepcionista. E aí eu comecei a estudar nessa parte mais de desenvolvimento mental. Não foi o primeiro marketing que chegou, foi o primeiro o mental. E aí, todos aqueles livros que estavam, né, na época, 2000 e quanto, meu Deus, 2000 e alguma coisa, que estavam na época falando, né, sobre o Milagre da Manhã,
E aí o segredo, a chave mestra, comecei a mergulhar nesse mundo e ver as possibilidades que existiam ali. E dentro dessas possibilidades, eu encontrei, né, a gente já tinha, né, essa parte de Instagram, já tinha essa parte de desenvolver negócios online. E aí foi quando eu comecei a mergulhar de cabeça e estudei e fiz todos os cursos possíveis e imagináveis que você pensar. Jéssica, aquela pessoa fiz. Não todos, né, porque também não tem como a gente abraçar o mundo, mas quem eu sentia, assim, uma identificação, que eu sentia coerência, que realmente aplicava o que vendia e que tinha resultado, e comecei a empreender nessa parte realmente de marketing. E aí, quando eu estava no CrossFit, eu conheci muitas pessoas, né, e fiz muita amizade também com Janaína. Não sei se vocês lembram, Janaína Maiano, maquiadora. Sim. Pronto, e aí a gente começou a estreitar os laços, a gente ficou muito amiga, e de repente eu estava trabalhando com ela. Aprendi tudo que eu sei de maquiagem, pouca coisa, né? Mas aí aprendi muita coisa de maquiagem, e na época ela estava fazendo lançamentos. E aí eu mergulhei também nesse mundo. A gente entrou com tudo e não... Que foi justamente nessa época que tu saiu do CrossFit? E aí, na verdade, eu saí do CrossFit depois de um tempinho antes de eu começar a trabalhar com a Janaína, porque foi como quando começou também aquela parte aqui que começou a fechar, começou a explodir a pandemia e tal. Então, aí eu não atuava, de fato, no lançamento da Janaína, né? Eu não era estrategista do lançamento. Ela tinha uma empresa que fazia esse serviço, mas por eu estar lá no ambiente, eu conseguia também pegar muita informação, aprender muita coisa. Eu estava no meio aprendendo. E aí, até modelo eu fui, né? Tentei aí no YouTube alguma coisa. Ela me maquiando. Foi maravilhoso. Foi uma experiência, assim, enriquecedora, né? Eu sou muito grata. Né? Se ela estiver vendo esse podcast aí, eu quero agradecer publicamente. Porque, realmente, foi um divisor de águas, sabe? Participar e ver como funciona de fato. E enxergar o que eu já enxergava há muito tempo atrás de que era possível fazer. Que, por exemplo, você fazer uma live e você fazer, sei lá, 10 mil reais com a live, 5 mil reais com a live. Então, assim, é possível. Então, já começou a despertar essa parte realmente do marketing aí. Então, depois dessa jornada com Janaína, eu comecei a me profissionalizar ainda mais. Quando eu comecei a fazer o curso do Paulo Cuenca, né, que é o do Bezelha, depois eu entrei no Leandro Ladeira, que é o História da X, depois eu fui fazendo. E aí, o grande start mesmo foi quando eu comecei a ter clientes pagantes pelo meu serviço. Porque até então, eu estava em Janaína, mas eu fazia, por exemplo, CrossFit. E aí eu não pagava o CrossFit. E aí eu fazia jiu-jitsu. Tomava conta do Instagram, mas não pagava jiu-jitsu. Fazia musculação. Tomava conta do Instagram na musculação e não pagava musculação. Era muito permuta, né? Só que não com o intuito de ser influenciadora nem blogueira desses negócios. Mas de fazer aquele Instagram ali ter mais visibilidade, ter mais clientes de fato. E aí aplicando todas as estratégias que eu consumia dos cursos que eu estava fazendo. E aí os clientes começaram a prosperar. Tava sendo teu TCC na prática. Tava sendo TCC na prática. E aí, depois de ter alguns cases, né, realmente de sucesso, ainda hoje tem a Academia Bravos, que foi um dos primeiros clientes lá atrás de permuta, que hoje é referência aqui na cidade. A gente não está mais assim nesse processo, mas foi também que me fez enxergar essa possibilidade. E o primeiro cliente pagante, cara, é muito emblemática essa história, porque eu amo contar ela, porque ela é muito assim... um divisor também, mais uma vez, de águas na minha vida. Porque quando a gente começou a fazer esse trabalho de marketing com pessoas que realmente pagavam ali um valor mensal para você, a gente sabe, né? Que pelo menos na minha realidade, a minha vida inteira, desde quando eu era piveta, era meu pai. Não, você tem que crescer. E aí, quando você crescer, você vai estudar, porque só tem alguma coisa na vida que quem estuda, de fato, é. E aí, você estuda, você tem que fazer uma faculdade. E quando você fazer a faculdade, você vai... fazer um concurso público e você vai viver aquilo, né? O sonho de todo pai era entrar uma fila na faculdade. Fiz tudo isso bonitinho, né? É uma outra história. Fiz isso tudo bonitinho, mas não me enxergava ali, né? Tanto é que eu tranquei a faculdade de agronomia no 4º período e até hoje não pretendo nunca mais fazer nenhuma outra faculdade, nem voltar. E aí, nesse período, quando eu comecei a ver que eu poderia, tipo, trabalhar na minha casa, uma jovem, né? Que, pelo ou não, né? Somos jovens. E ter essa comunidade, ter essa liberdade, esse espaço geográfico e você poder pagar ali, né? Sobreviver. No início eu só pensava em manter minhas contas de sobreviver, não pensava em fazer muita coisa. Era só realmente ver se estava certo. E aí, beleza. A gente avançou nesse processo. E a primeira cliente, eu acho que era 400 e pouco reais por mês que ela pagava, tipo uma cliente. E na minha cabeça, não, se eu conseguir 3, 4 clientes, eu já vou tirar o valor e o salário do comércio, então tá tudo tranquilo, tudo de boa, vamos embora. E aí, no primeiro mês,
Essa cliente, ela era uma cliente de Lagedo, o nome dela era Jane Cabelos, dando nome aos bois. Jane Cabelos. E aí, no primeiro mês que Jane pagou, que a gente já tinha fechado o contrato, porque eu já tinha na minha cabeça isso, não é? Eu vou abrir um CNPJ, eu vou fazer um contrato, a pessoa vai ter... Tudo era organizado. E aí, eu peguei e falei pra Jane, não, vai ser um contrato de no mínimo 3 meses e tal, a gente vai começar a fazer aqui esse processo, tem todo um planejamento estratégico pra você fazer e tal. E na época era tudo, era social media, eu era gestora, eu era designer, eu fazia os stories, eu respondia... Tudo e mais um pouco, né? Tudo. Tudo. E aí ela, beleza, tá certo. No primeiro mês, a pandemia veio, explodiu e não permitiu que ela abrisse mais o salão. Era um salão de beleza que ela tinha, né? Um negócio de espaço físico. E aí ela ficou desesperada, né? Todo mundo ficou desesperado, todo mundo foi pego realmente de calça curta. Eu costumo dizer que a pandemia, ela acelerou aí, pelo menos, os negócios em uns 10 anos, tá? Vamos, ou mais, porque quem não teve foi obrigado a estar. Enfim, os marcos aí do marketing, eu falei esses dias nos meus stories, é outro assunto. E aí a Jane pegou e falou, Jéssica, eu não tenho condição de pagar, eu vou ter que cancelar o contrato, eu não sei nem como é que vai ser pra gente fazer essa parte aí de quebra de contrato. Mas eu não me vejo, não tem como é que eu vou trabalhar online, como é que um cabeleireiro vai trabalhar online, não tem como. Não tem como. Aí eu fiz, Jane, é o seguinte, me dê um dia, amanhã a gente conversa, eu quero um dia para pensar direitinho, deixa eu colocar a cabeça no lugar, eu vou trazer alguma solução. Porque eu sou taurina, né? Taurina teimosa, não largo o osso fácil. Até o último limite ali, eu vou lutar, eu não vou desistir daquilo. Se eu ver realmente que não vai dar, eu disse, certo, jogar a toalha, vamos aprender com o erro, não errar, né? Não aprende, mas vamos embora. E aí eu cheguei pra Jane no outro dia, eu passei a madrugada estudando, passei a madrugada lendo, entrando em live, saindo de live, o que é que o povo tá fazendo, o que é que o povo lá fora tá fazendo, o que é que o povo de São Paulo, Rio de Janeiro, como é que estão se virando, o que é que tá fazendo, o que é que tá acontecendo. E aí, de noite, né, teve um insight, eu lembrei que quando eu já fui bancária também, né, antes também de trabalhar em lojas, eu era bancária. E aí eu trabalhava no correspondente bancário, dentro do Banco do Brasil, aquela parte, aquelas meninas ficam na porta do banco. E eu lembro que eu vendia muito título de capitalização, né, para os correspondentes, no caso, para os gerentes que trabalhavam dentro do banco. A gente ofertava o título, fazia muito empréstimo, mas também ofertava esses títulos de capitalização. E aí o título de capitalização era o seguinte, você pagava um valor mensal ali e no final de X período você resgatava com uma correção. Eu cheguei para a Jane e disse, Jane, é o seguinte, eu tive uma ideia aqui. Ela fez, o que foi, Jéssica? O que você está falando? E detalhe, eu conheci Jane dentro do salão lá da Janaína. É tudo, né? Tudo, Deus sabe de tudo, ele sempre organiza como é que vai ser as coisas. E aí eu fiz, Jana, é o seguinte, a gente vai criar um título de quarentena. Ela, como assim, Jéssica? Título de quarentena? Eu fiz, a gente vai criar um título de quarentena. Qual é o valor mínimo que você pode fazer aqui? Que na época ela era especialista, né? Em alisamento capilar. Qual o valor mínimo que você pode fazer para qualquer tipo de cabelo e para qualquer tamanho que você não saia no prejuízo? Ela fez lá os cálculos dela e tal, eu também ajudei na precificação. Sei que a gente chegou no valor de R$97 para qualquer tipo de cabelo, para qualquer tamanho. Como é que vai funcionar? A gente vai lançar, vai fazer só uma sequência aqui de stories, uma sequência, não vai investir em tráfego pago porque não tinha verba para isso. Ela pagava uma social media R$400 e poucos, né? Como era que investir em tráfego pago? E aí a gente começou a fazer toda a estratégia dentro dos stories dela, posts, vídeos, tudo que você pensar que a gente estava ao alcance da gente para fazer. Só que o detalhe foi ela aceitar isso. Porque uma coisa é eu, Jéssica, como estrategista, ter um nível de consciência de que isso aqui pode dar certo. E uma outra coisa é eu explicar para a pessoa que nunca teve um cliente na vida, através de online, e entender que ela poderia fazer alguma coisa ali. Sei que depois de muito conversar, ela entendeu, o marido dela, você tá louca, essa menina tatuada quer pegar o seu dinheiro. Isso não vai dar certo. Ele caminhoneiro, né? Não tinha também muito menos... Ela tinha o nível de consciência de me contratar, ele não tinha o nível de consciência nem de entender o que era a minha profissão. E aí convenci os dois a entrarem aí nessa jornada. A gente começou a fazer o título de quarentena, começou a divulgar, explicar. Ela abria caixinha de perguntas, eu respondia as caixinhas de perguntas para ela responder. Todo aquele rolê iniciante. Sei que com 15 dias, ela fez, Jéssica, tira isso do ar. Tira isso do ar, porque não tenho como atender todo mundo. Eu não tenho produto para atender todo mundo. Aí eu fiz, meu Deus, como assim, Janela? Não tenho mais como, não. Deu uma pausa nisso aí, porque teve gente que comprou pro ano inteiro, teve gente que comprou para dar de presente. Eu sei que em menos de 15 dias, a gente tinha feito mais de R$3.000.
Tipo, para uma realidade de uma pessoa que ela é cabeleireira, que era ainda é na garagem da casa dela, só que hoje é totalmente reformada, que ela não fazia esse valor de R$3.000 com o salão aberto todos os dias, sem ter pandemia. E em menos de 15 dias a gente conseguiu fechar esse valor. Então, ali, ficou isso, não. Aqui tem. Eu tenho que me especializar nessa área aqui, porque, claro que o valor financeiro, ele dá um resultado, né? O seu resultado, eu costumo sempre dizer isso, aprendi com o Bob Proctor e com a Mandy, Tomás e o Cadu. O resultado, ele chega primeiro, ele fala a verdade. Não tem como você negar. Mas a satisfação, sabe? De você ver uma pessoa ali que realmente, através do seu trabalho, conseguiu vender e tá bem, satisfeita e plena. Isso, cara, não tem preço no mundo que pague. E aí a gente começou, né? Ela renovou o contrato, deu tudo certo, graças a Deus. Ficou mais de um ano aí comigo. Começaram a confiar. Comecei a ir lá no salão dela, a gente reformou o salão. Sei que no final... Venderam o caminhão. Não. Tu acha? Ali é outros rolês. E aí, quando no final do ano, já era, né, no meio de março, abril, por aí. Quando foi depois, no final do ano... Bota mais pertinho, Jéssica, um pouco. Aqui? Puxa para tu. Pode puxar para você. Eita, tá aprendendo. Vai cortar isso, né? E aí, no final do ano, final do ano, mais ou menos, acho que ela bateu quase R$80.000 de faturamento. Porque o que aconteceu? A pessoa vinha fazer o serviço, viu que o serviço era de qualidade, e aí o boca a boca, né? Sim. Convenceu, ganhou. Então, graças a Deus... E em pandemia, né? Em pandemia. Uau. Foi, assim, um resultado que marcou a Jéssica. A Jéssica de antes, tem a Jéssica antes da Jane e a Jéssica depois da Jane. Como na vida dela também, né? Tinha a Jéssica, a vida dela antes da Jéssica e depois da Jéssica. Então, aí foi quando iniciou toda essa jornada dentro do marketing. Tu viu que é aqui que eu vou ficar. Foi. Aí daí pra frente eu comecei a ter mais clientes, né? Comecei a validar mais estratégias. Só que assim, eu já percebi um grande detalhe. Essa cliente é de Lajedo, né? Grande maioria, acho que 80% das minhas clientes não são daqui de Garanhuns, são tudo ou do Rio de Janeiro, ou de fora. Realmente assim, de muito longe, que me veio, ou então que alguém que indique, entendeu? Porque eu não sei o que é que acontece aqui em Garanhuns. É muito esquisito. Eu ia te perguntar isso. Tu consegue decifrar o porquê? Rapaz, eu acho que é uma coisa histórica, sabe mesmo? De você não dar valor a quem é da terra, de você não enxergar que aquela pessoa que está perto de você é capaz de melhorar você em algum sentido. Tem que ser alguém de fora, tem que ser... Cara, não, vai, olha o resultado. O resultado, ela fala a verdade. Hoje eu tenho uma cliente, Mari, né? A Yasmin conheceu ela. A Mari Cosméticos, é de São João. Ela me conheceu através do Instagram, acho que foi de Michelle Ellen. E aí começou, já vai fazer um ano também no processo com a gente. Mês a mês, o faturamento dela só aumenta. E, tipo, é uma loja de cosméticos, tem, acho que é maior do que isso aqui, pouca coisa. Agora na Black Friday, a meta dela é de 100 mil por mês, pô. Entendeu? Então, assim, são resultados, não tem como negar. Certo, mas por que também que a galera daqui de Garanhuns não enxerga esse valor? Quem vai, né? Quem vai descobrir isso? Tu acha que pode ser que seja uma troca, tipo, exemplificando, né? Cidade A e cidade B, Garanhuns A e Caruaru. A gente procura o profissional de Caruaru e o de lá procura daqui? Tu acha que é cultural? Não, eu acho que é cultural. Daqui a gente não valorizar mesmo a galera daqui e procurar fora. Eu acho que é cultural, porque assim, não tem outra explicação a não ser cultural. Até também tem uma outra questão de não investir. De não investir, porque hoje, se você for olhar, eu falei isso também nesses dias nos meus stories, aqui no Comércio de Garanhuns. Se você for olhar uma base do marketing realmente daqui da cidade de Garanhuns, é muito fraco. É muito fraco. E isso não é só de lojistas, é todos os serviços, de todos os produtos. Você não vê realmente uma coisa eficiente, que a pessoa vai fechar hoje o negócio, vou ficar só com online. Beleza, minha empresa vai se sustentar só com online. Entendesse? Então, assim, não é uma coisa que, só porque também é de fora, que contrata de fora. Não, é porque a galera realmente não tem ainda o nível de consciência de entender que o marketing, que o digital dá resultado, que funciona. E aí, esse é um trabalho de contrapartida, né? De quem trabalha com o marketing para fazer com que a nossa... Porque, assim, eu entendo o seguinte, eu, Jéssica, hoje, se eu não tenho hoje X cliente aqui em Garanhuns, a culpa é minha.
A culpa é minha, que não me fiz, né? Não tenho o nível de comunicação suficiente para aquela pessoa perceber o valor que o meu serviço prestaria para ela. Então, é uma via de mão dupla também, não tem como negar. É um erro dos dois lados. Erro meu, que não sei me comunicar o suficiente, e erro da outra pessoa também, que não tem o nível de consciência para entender ali o que eu estou querendo transmitir, né? Eu acredito muito é isso, né? Às vezes o pessoal não sabe nem a função ou o nível de onde você pode levar o conhecimento, ela, né? Não tem esse conhecimento claro, né? Da importância. O nível de consciência, né? Nível de consciência é uma coisa assim, depois que eu descobri isso na minha vida, é muito doido como você tem essa autoanálise de você perceber realmente o que é que você precisa ali fazer para despertar de fato ali o desejo do outro. É muito doido, Mas é transformador, é muito vral. Pois é, falando em vral, eu quero saber de onde veio o vral. Que eu fiquei muito curiosa na imersão para saber de onde veio o vral. Não foi que Jéssica arrumou o vral. O vral. O que acontece? O vral, ele faz parte do meu brand, né? O meu brand de marca, né? A Jéssica Ferreira Vral, ela é hoje uma pessoa física, mas eu enxergo muito mais como marca mesmo. E o vral, ele vem para selar isso. Porque ele vem trazendo realmente uma personalidade que eu tenho, que eu sempre tive, né? O vral, para mim, ele significa... O Júlio falou, né? Significa voadora. A Yasmin falou, significa liberdade, né? Libertação. Então, assim, é uma mescla de tudo isso no sentido positivo, mas principalmente de ser direta. De ser curta e grossa, algumas vezes, né? No meu Instagram. Algumas vezes. Só basta você abrir o story dela todos os dias. É um vral. Então, assim, esse vral, ele vem mesmo como uma corda, sabe? Tanto como uma corda, Helena. Não só tem o vral. O vral faz parte da marca como nome, mas dentro do meu brand eu também tenho o Helena Mulher, tem o Bom Dia Comunidade, tem vários outros elementos que vai fortalecer isso. E o vral, ele vem para selar esse acorda e dizer, olha, acorda pra vida, é isso aqui, ó, vral. Vai, né? É assim, não tem alisado, não tem mimimi. Você tem que fazer o que precisa ser feito. E aí pegou, porque agora todo mundo fala. Todo mundo fala o vral. Tá me dando uma mensagem para alguém. Vou mandar mensagem, vai finalizar, é vral. E o Helena Mulher? Eu também fiquei curiosíssima. E o Helena Mulher veio de onde? O Helena Mulher é o seguinte... Quando eu fui fazer essa parte do brand, né, uma das primeiras coisas que a gente faz dentro do marketing, primeira coisa é você definir os objetivos ali, né, o que é que você quer realmente. E a segunda coisa é você decidir a pessoa, né, quem é a pessoa interessada naquele produto, naquele serviço, para você poder desenhar uma estratégia que seja eficiente, para que ali tenha, né, o match perfeito. E quando eu fui fazer, né, a minha persona, né, num conceito realmente ali de persona, eu descobri que seria, né, uma mulher. Porque também tem essa parte, né? Óbvio que eu vou puxar a sardinha porque eu sou mulher. Então, eu sei me comunicar melhor com mulheres. Eu entendo melhor as dores das mulheres. Porque são dores também que, em algum grau, ou eu já passei, ou eu estou passando, ou eu vou passar. Então, aí surgiu primeiro a Helena, que seria uma mulher. E eu lembro que, na minha infância, eu tinha 10, 12 anos, eu convivi com uma Helena. E essa Helena era um símbolo para mim de muita força, de muita garra, de muita personalidade, sabe? Uma mulher que realmente era à frente do seu tempo. Era uma mulher que dirigia, tipo, eu com 10, 12 anos, era uma mulher que dirigia, era uma mulher que trabalhava muito, sabe? Ela morava em Recife. Então, quando ela vinha para cá, para a cidade, ela fazia várias festas para a família toda. Era aquela mulher, assim, que chegava... Chegando. Um vral. Um vral. Uma Helena Vral. Uma Helena Vral. E aí, a Helena me marcou muito, né? A minha infância toda. E sempre foi uma inspiração realmente para mim. E quando eu fui mapear isso, eu não vou dar um nome para essa pessoa. Meu Deus, como é o nome dessa pessoa? Helena. E aí, claro, também que casou com todas as Helenas que a gente já teve aí pela história, né? De novelas e todo esse rolê e tal, nessa coisa bem elegante, bem clássica, que é o que eu estou me tornando para ser. E aí ficou a Helena. E o Helena Mulher foi realmente para ser também esse acorda. Eu tô nos meus stories, eu falo, Helena, mulher, acorda pra vida, tu não tá vendo que nem assim, tu não tá vendo que é assado. Olha isso, como é que tu tá enxergando a tua vida, tá deixando a vida passar, tá vivendo a agenda de outra pessoa. Então, ficou Helena, é muito engraçado, é muito engraçado. Eu fui para um evento em Caruaru, quando eu cheguei no mercado,
Jurando que não, ninguém vai me conhecer. Cara, longe disso. Aí, tô muito longe. De repente eu só escuto, Helena, mulher! Pronto, aí a gente se comunica agora assim. Todo mundo é Helena. Todo mundo é Helena. Quando esquece o nome, né? Verdade. Isso é ótimo, tu ter um nome assim, né? Porque tu esquece o nome de todo mundo, né? Eu tô pensando ainda, mas eu já pensei nesse negócio aí. É muito engraçado, é muito engraçado. Mas eu achei bem interessante, né? A ideia de realmente você identificar por uma pessoa, né? Eu acho que isso gera muito conexão. Então, é realmente algo que todo mundo, quando ouve, lembra de você. Exatamente, né? exatamente. Tanto o Vral quanto a Helena. Eu mesmo saí da imersão com o Vral e a Helena, Jéssica. Não, um dia eu fui ver os stories dela e tem um monte de Helena. Que danada é a Helena que ela tá falando? É uma hater, né? Que ela tá aqui xingando a Helena. Tá vendo? Gera gatilho de curiosidade, exatamente. desperta o interesse. Eu já vi assim, hoje eu recebi um stories que era assim, eu preciso ser uma Helena. Desperta no outro, sabe? Isso de querer fazer parte. A gente é ser humano, culturalmente, historicamente, a gente quer fazer parte de alguma coisa. Então, quando tem, né? E realmente agora, né, a gente conquistou, graças a Deus, esse ano, tornar tudo isso de Helenas, de clientes, em uma comunidade, que é o que eu considero assim, o ápice de tudo. É realmente ter uma comunidade de mulheres empresárias que se apoiam. Porque, infelizmente, né, a gente precisa bater nessa tecla, que é muita competição desnecessária, sabe? E aí, quando elas entram em um ambiente que realmente é propício, que elas sabem ali que podem se expressar, que podem compartilhar suas dores, e que também o que aprenderam pode trazer para que outras pessoas aprendam, cara, a gente ganha o jogo, todo mundo sai ganhando, todas as Helenas aí estão ganhando, então, assim, é só felicidade e aumentar, né, claro. As probabilidades agora é só crescimento, então... É o que o início, né? Você vê que um conhecimento não vem com o outro, a gente multiplica e todo mundo sai com 2 conhecimentos. Exatamente. O povo acha que vai subtrair, né? Exatamente. Sempre acha que vai subtrair. Ô, Jéssica, e essa tua transição de carreira? Me conta um pouquinho dela, né? Porque tu trabalhou por muito tempo como CLT. Isso, eu trabalhei, o último vínculo empregatício acho que foi o CrossFit mesmo. Foi, nem lembro quanto tempo faz, acho que 6, 7 anos, por aí. E essa decisão tua de sair, de realmente entender que não queria mais isso, foi difícil de ser tomada? Tu sofreu crítica? Foi tranquilo? Como é que foi pra família, né? Porque eu fico pensando que a família ainda tem a ideia de que, tipo, estudou, se formou, concurso, né? É isso que eu acho que... o meu pai, ele sempre teve isso, né? Todo mundo lá em casa sempre teve essa história de que tinha que ser, né? A geração inteira, eu acho que a minha geração inteira participou dessa fase de que você tem um concurso. E na minha família, eu fui a primeira, né, a entrar na faculdade federal pública. Então, assim, era um grande marco, era o orgulho da família. E aí, Jéssica vai, chuta o balde e vai-se embora para Maceió. E vira a ovelha negra da família. A ovelha negra da família. E aí... Eu sou muito grata e sou muito sortuda também, muito abençoada, porque apesar deles não concordarem, eles sempre me apoiaram. Eles sempre me apoiaram. O pai e a mãe, eles sempre me apoiaram. E aí, quando eu decidi realmente largar, né, a agronomia, eu lembro que o pai olhou assim pra mim e fez, meu Deus do céu, tu tem certeza? Tu poderia ser doutora, na cabeça dele, doutora Jéssica, não é nem engenheira, era doutora Jéssica. Era doutora Jéssica, não sei o quê. Mas é isso mesmo que você quer, então, minha filha, vá-se embora, você tem todo o meu apoio. E assim, depois disso, né, que eu saí da CLT e aí comecei a empreender. Empreender, né, já é aquele peso. Meu Deus, como assim empreender? Nunca na minha infância também eu escutei essa palavra empreender. Então, é muito de você realmente caminhar com as próprias pernas e ir embora. Tanto é que perguntam, né, o meu pai e minha mãe, a quem Jéssica puxou, hein? A quem Jéssica puxou assim, tão desenrolada, tão pra frente, tão não sei o que, não sei o que. Aí, mãe olha pra pai, o pai, não sei. Não sei a quem foi que ela puxou. Mas aí, quando eles começaram a ver meus resultados, né, mais ainda agora como empresária, de fato, é que eles olham assim e eles validam mais ainda, sabe, esse apoio. Eles falam, não, minha filha, às vezes eu chego lá aperreada, não, um cliente fez, calma, minha filha, vai dar tudo certo, você sabe o que está fazendo, você é capaz, olhe para trás, sempre eles fazem isso. Olhe para trás, veja o que você já conquistou. E assim, de fato, quando eu olho para trás, meu Deus do céu, como eu sou grata por tudo. Porque, não desmerecendo, obviamente, né, cada um tem o seu momento e a sua fase. Mas a gente sabe que ser CLT é uma coisa muito difícil no Brasil, né? No mundo todo, mas no Brasil ele é mais
escravo, né? Eu costumo dizer isso, que é uma coisa muito, muito escrava. E ao mesmo tempo você vende ali 8 horas do seu dia, né? E eu sempre trabalhava, mas eu olhava assim, eu dizia, meu Deus, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Tô aqui, mas não para ficar, não é isso que eu quero. E quando eu comecei a realmente a pivotar para essa área, que eu comecei a ter apoio de painho, não financeiramente, apoio mesmo, né? De apoiar, de incentivar, de confortar, que acho que é o primordial para você ter um mental que consiga alcançar o que você quer. Porque se você tá lá tentando fazer uma coisa, mas tem alguém que dizendo, olha, tu não vai conseguir não. Olha, tu tá doida. Ixi, não sei o quê. E você vai acabar fragilizando e não tem como, a conta não fecha, né? Não Sempre vai, é não. visível com visível. E aí depois disso, nessa parte de empreender, foi que eu agora pivotei de novo, né? Pivotei de novo. Porque eu enxerguei o seguinte, não é que as pessoas sempre perguntam isso, Jéssica, tu vai abandonar o marketing, como assim? Se tu hoje tem mais resultado, né? Se toda a tua renda propriamente é do marketing. Não é que eu tô abandonando o marketing, calma. Calma, não é isso. Eu mudei o formato, né? Eu mudei o modelo de negócio do marketing. Eu não consigo hoje, eu não me enxergo mais também fazendo como eu fazia antes, há 2, 3 anos atrás, que era consultoria, mentoria, no 1 a 1. No 1 a 1, eu já migrei, já passei esse degrau, sabe? Costumo dizer isso. Já na mentoria, que é o que eu quero realmente acompanhar de perto da mentalidade, sim, eu quero ter esse formato de 1 a 1 para ter mais cases, para ter esse volume realmente. E aí o marketing, ele entrou nessa gaveta mais para coisas online de escalabilidade, né? Hoje aí eu já estou finalizando, por isso que eu vou tentar gravar, tá alugando aqui para gravar e realmente já terminei de escrever todos os roteiros dos cursos que vão vir por aí. Então vai vir curso só para stories, né, que hoje eu sou especialista também em stories, para você vender através dos stories, não só com storytelling, mas também que de fato funciona, porque a gente vê muita informação, muito guru por aí, mas que você vai aplicar aquilo ali, você vê que não tem uma confiança, não é real, é muito papo furado. Então aí esse curso ele vem para desmistificar e escalar isso, como também um geralzão, né, de planejamento estratégico, que é o que funciona hoje para grandes empresas, até chegar no grau de comunidade, que é o que a gente já validou tanto com a Mari quanto com outros clientes. E aí agora a gente vai partir para fazer toda essa produção de conteúdo, de mentalidade, que é uma coisa que sempre eu fui apaixonadíssima, sempre amei. E agora eu quero aí transformar mais ainda mulheres através do mental delas, para elas se enxergarem, conquistarem aí os seus sonhos e terem um cenário de vida. E quando foi que o mental de Jéssica mudou? Meu Deus, o meu mental, ele começou a mudar em 2017. Eu lembro, foi um marco muito emblemático para mim. Foi logo quando eu me separei do pai da Maia. E aí eu olhei para os 4 cantos do mundo, eu olhei, meu Deus do céu, mãe, com uma filha pequena, na casa dos meus pais, né? Aquele peso de acabar um relacionamento que todo mundo via como, ainda na minha época também era casamento, não pode acabar, não pode separar. E aí foi muito eu que decidi também, né, de seguir em frente, quando eu comecei a estudar realmente mentalidade. E aí existe um ditado que é o seguinte, né, quando o peregrino ele tá pronto, o mestre aparece. Então aí eu me senti pronta e realmente o conteúdo ele foi chegando de forma muito gradativa e evoluindo, sabe? Então foi primeiro com livro, depois no YouTube, depois eu fui fazer especialidade com coaches, né, dos Estados Unidos. E aí eu comecei a enxergar um outro mundo, comecei a evoluir e aplicar também. Inclusive, a entrada no CrossFit foi eu aplicando uma técnica de mentalidade. Porque eu lembro muito bem, quando ela abriu, né, ela abriu no Instagram a vaga. Era assim, vaga para recepcionista, alguma coisa nesse sentido, né? Que ela tinha feito um post, foi aí. O nome dela, meu Deus, Polly e André. E aí eu lembro que eu estava estudando uma técnica que era a técnica de manifestação em 24 horas. E aí eu peguei o caderno e coloquei, ela vai me ligar, não sei o que, escrevendo realmente o que ia acontecer. Aí fui fazer a entrevista. E na entrevista também eu já fazia o Ho'oponopono, que era uma outra técnica. Uma outra técnica, eu misturava as coisas e aí eu fui fazer a entrevista. E aí, quando eu cheguei em casa, acho que um pouquinho de tempo, ela ligou pra mim e fez, Jéssica, foi muito engraçado, porque o teu currículo era o primeiro que estava lá na mesa. Tu fosse a primeira pessoa a entrar na sala, mas eu já senti, tipo, eu tava fazendo, eu sabia o que eu tava fazendo, mas ela falar aquilo validou o que eu tava fazendo, o que eu vinha estudando, o que eu tava... E aí ela pegou, quando foi depois, ela realmente ligou exatamente como eu tinha escrito, você foi aprovada, você pode vir aqui, não sei o que eu...
Eu tava só testando. E, gente, funciona. Não tem como desver, cara. Quando você aplica, quando você aprende qualquer técnica que você sai da inércia e você entra em movimento e executa aquilo e você vê resultado, não tem como desver. Não tem como. Ah, não, vou fazer de conta que foi sorte. Não acredite em acaso, não acredite em coincidência. É o que é o que você produziu, é a causa e o efeito que você produziu, enfim. Então aí foi quando realmente mudou o mental da Jéssica. E aí mergulhei mais ainda, né? Mergulhei mais ainda nesse mundo. Vamos ensinar o povo a fazer isso aí. Simbora, só seguir Jéssica Ferreira Brau. Pois é, todo dia de manhã ela tá lá, Tá Monte vendo? Brau. Todo dia. Que legal. Eu esqueci a pergunta que eu ia fazer. O que tu perguntou antes? Sim. Tu consegue explicar para uma pessoa que não conhece tanto a internet o que tu faz de uma forma que não é natural, não é com as palavras de dizer, eu vou botar você na internet. Algo mais simples. Mais simples. A gente já fazia esse exercício, né? Na época que eu já trabalhei também com o Thiago Nigro, né? Nessa época de marketing. Aí um dos conceitos era o seguinte: você tinha que explicar o que você faria, o que você faz para uma criança de 8 anos e um idoso de 80. Como é que você faria isso? Você tem X tempo, X segundo para fazer isso. Olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui, eu consigo vender isso aqui para o senhor, online. Pronto, vendeu. E o cara não tá aqui na sala. Vendeu. E aí, cara, é só aprendizado, né? Muito bom. E como foi esse teu emprego com o Thiago Nigro? Que eu ia te perguntar isso também em outros momentos. Como foi? Foi muito breve, na verdade. Foi quando eu fiz, acho que 2020, 2021, por aí, eu fiz um curso que ele é de Community Manager, né? O Community Manager é a pessoa que vai fazer ali toda a gestão de uma comunidade. Vocês vão escutar muito daqui pra frente isso, mas a gente já vem estudando há um tempinho aí. E aí, uma das empresas do Thiago Nigro estava precisando de um Community Manager. E aí, como eu faço parte do grupo geral do nível nacional, eles soltaram lá a vaga no grupo. E aí eu lembro que eu estava em Petrolina na época, acho que estava meio desgarrada da vida, só trabalhando online. E aí surgiu essa oportunidade. Eu disse, caramba, velho, eu vou entrar aqui. Só que eu já estava trabalhando em outra agência do Rio de Janeiro, com um outro rolê de agências mesmo, uma agência nível nacional grande. E aí eu disse, meu Deus, como é que eu vou conciliar meus clientes, a agência que eu já trabalho e esse trabalho? Porque eu entro assim, né? Se eu vou entrar no emprego, se eu vou entrar numa seleção, eu já sei que eu vou, já vou estar dentro. Então, só vou fazer ali o praxe de participar. E aí, fiz o processo seletivo, né? Entrevista, aquele rolê inteiro, fazer provar competência, todo esse AUE, que é quase um concurso público. Passei. Entrei, na época como era o nome da empresa, meu Deus? Top Invest. Era Top Invest o nome da empresa. Que, na verdade, não é do Thiago Nigro, ele é sócio do Thiago Nigro, mas aí tinha reuniões também com ele, né? E eu, meu Deus do céu, que massa. Eu daqui, Jéssica Garanhuns, já participar da reunião com o Thiago Nigro, não acredito. Vamos embora. Aí fiquei lá, acho que ainda 2 meses e meio, porque com o tempo você vai percebendo, né, como realmente as coisas funcionam. E aí eu não estava me enxergando naquela empresa. Era uma oportunidade maravilhosa, foi ótimo, o salário era incrível. Aprendi muito. Hoje, toda a base de processos que eu tenho na minha empresa, de agência, de formatação de clientes, de um montão de coisa, de NPS, de tudo, eu aprendi lá, não tem como negar isso. Mas o modelo de negócio em si, eu estava no CLT, sabe? E a cada dia que passava, era como se chegasse uma nova função, uma nova coisa para fazer. Então, eu ficava responsável pelo podcast lá, de fazer corte, de fazer um montão de coisa. Depois era legenda, depois era sprout, depois era muita coisa, né? Resumindo a história, para ficar curta. E aí, olha assim, não está compensando para mim. Ficar aqui, tu é doida, tu vai pedir demissão do ano. Não tá fazendo sentido. Então, se não faz sentido pra mim, não adianta eu estar gastando aqui meu tempo e energia e estar chegando estressada, saindo do trabalho estressada, de madrugada tentando tapar buraco, resolver coisa. Mas foi uma experiência, assim, enriquecedora, maravilhosa, que eu vou levar pro resto da minha vida. Tem até hoje print de reunião com ele, postando. É muita resenha, né? Como assim? Quem é teu padrinho? Não tenho padrinho, não. É trabalho. Esses 2 meses eu vou usar pelo menos as imagens. Com certeza, com certeza. Eu usaria todos os
Nem tanto, né? Tava ainda um pouquinho queimado, né, o bichinho. Tudo no limite. Tudo no limite, Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Uma harmonia. Uhum. Então, tem pra onde correr. E pensando no futuro, o que é que Jéssica se vê daqui a 5 anos? Como é que ela se vê daqui a 5 anos? Nossa, isso é uma coisa que eu já venho trabalhando há um bom tempo. Eu tenho dentro desse programa de metodologia, né, dessa nova jornada que eu vou iniciar, que é a mentoria para mulheres empresárias, é exatamente isso, a gente desenvolver um caderno do impossível, que é o que eu aprendi lá na CMT com a Amanda e com o Cadu. E aí, dentro desse caderno, você realmente desenhar todo esse cenário de vida que você quer conquistar. Então, assim, esse meu cenário, ele já está bem desenhado. Eu me enxergo, Nossa Senhora, morando fora de Garanhuns, é a primeira coisa. Fora de Garanhuns. Em outro lugar. Não sei, eu acho Garanhuns muito... Tem um preconceito. É atrasado, minha gente. É uma galera com a mentalidade muito atrasada, sabe? Uma coisa que você tem que explicar com facilidade para outra pessoa, por exemplo, Caruaru, para que você demanda 2 vezes mais gasto de tempo e de energia. Uhum. É muito... Acho que vou ser cancelada nesse podcast. Você vai ter que assistir eu vou ter que assistir. E aí, a Jéssica, volta, Jéssica, para o raciocínio. A Jéssica do futuro, eu me vejo muito mais com uma estabilidade, né, maior dentro da minha profissão. Me vejo sendo referência de mentalidade para mulheres empresárias. Me vejo morando fora daqui de Garanhuns, casada, com filhos, viajando o mundo afora, tranquila, bem, plena, com um corpo maravilhoso. Muito bem. E o maior resultado, Jéssica, que tu teve, assim, que te marcou até agora, em relação à mentalidade? Qual foi o resultado maior, assim, que pra tu foi quando tu mudou essa parte de entender a mentalidade, né? Que eu tenho alguns também, depois eu vou. Sim, maravilha. Não, sem sombra de dúvida, é o meu corpo físico. Sem sombra de dúvida, porque quando esse conhecimento chegou, né, até mim, acho que o Júlio não estava na palestra. Estava não, né? Na palestra não. Participou não. Foram outros rapazes. E aí, quando eu comecei a realmente desenvolver esse conteúdo de mentalidade, era muito o seguinte, de você criar um cenário de vida, e aí dentro desse cenário de vida existiam várias áreas da vida. E aí você teria que realmente dizer ali, cada área da vida, como que você deseja. Porque a gente tem muito isso de, eu vou fazer tal coisa. Tá, mas por quê? Né? Você já terminou esse pensamento até o final para ver se aquele resultado é realmente o que você queria? Não embasado no que as outras pessoas querem, mas, de fato, no que você quer, o que é que você quer, né? E aí, o como ele vai aparecer. E aí, eu sempre me via como uma pessoa, né, muito magra, muito magra, muito magra. A minha vida inteira eu sofri bullying na escola, na infância, na adolescência, pré-adolescência, toda a minha vida. E aí, isso sempre ficou muito marcado no meu subconsciente, de que eu era uma pessoa magra e que eu não conseguiria sair daquele peso, né? Acho que isso acontece muito também do lado oposto, né? Das pessoas que sofrem, né, de gordofobia ou então de qualquer outro transtorno. E aí, comecei a me enxergar, né, dessa maneira, porque era a vida toda o que eu ouvia as pessoas falando a meu respeito. E nesse processo, eu desenvolvi também um metabolismo, né, que a gente chama de metabolismo super acelerado. Sim. Então, eu sou taurina, então a taurina, naturalmente, ela tem essa fama de realmente comer muito. Eu como bem. E aí, quando eu começava nesse processo de comer bem, de repente eu olhava, não estava pulando uma refeição, não estava jantando, ou então não estava tomando café. E aí, o meu metabolismo, para validar mais ainda o que eu acreditava, acelerava mais ainda e eu nunca conseguia atingir um peso que eu me achasse, me olhasse no espelho e dissesse, nossa, estou bem. Estou satisfeita. E aí, quando esse conteúdo começou a chegar para mim, eu entendi que era tudo uma questão de padrão mental. Não só o padrão metabólico, mas um padrão financeiro, um padrão de relacionamentos, né? Padrão de tudo. E esses padrões, eles criam na nossa cabeça, não é do nada, né? Não é por acaso, acordei hoje com um padrão mental, né, X. Não, é o que você ouviu a vida inteira. Sim. É o que você participou, é o que você tem ali guardado no seu emocional, né? Seja consciente ou inconsciente. Mas o resultado que você tem hoje, ele é o reflexo de todas as escolhas e de todas as ações que você fez consciente ou inconscientemente. Pode ser a pior tragédia, né, que aconteceu. Você criou aquilo. Então, quando isso chegou para mim, foi meio desesperador. Peraí, eu criei isso.
Porque é desesperador você olhar para sua realidade e você enxergar e você dizer, caramba, como é que eu crio isso aqui? E aí é uma coisa indesejada, né? Então, se eu crio isso, ao mesmo tempo que ele é desesperador, ele também é libertador, porque se eu crio, eu posso mudar. E aí eu comecei a fazer esse processo, avançar dentro do modelo, né, da CMT, de me enxergar como outra pessoa. Me enxergar como uma pessoa, minha meta era de 60 quilos. A vida inteira era 50, 52, 50, 52, né? Olivia Palito, tábua de passa-ferro, poste, tudo que você imaginar. E a mente dela só consolidando essas informações. A mente só validando, porque era um processo de retroalimentação negativa. Eu me achava daquela maneira, o outro... as pessoas só confirmavam, né? O outro, ele vai ser sempre um reflexo, né? A gente vive num esforço colaborativo. Então, o que o Júlio pensa sobre mim é o que eu penso que ele pensa sobre mim. E aí, ele vai pensar por consequência para poder validar o que eu tô fazendo, que eu tô certa. E aí, nesse processo... Peraí. Dá um pause aí. Como assim? Que eu só consegui, o Júlio pensa e eu penso. Vamos lá. Vamos explicar esse conceito Vai. aqui. É bom que todo mundo já aprende, já me sigam. A gente vive num esforço colaborativo, certo? O que é viver num esforço colaborativo? Nenhuma pessoa ela vai se aproximar de você por nada, por acaso, por coincidência, por nada de que seja aleatório. Sempre tem um motivo de por que aquilo ali acontece, de por que existe aquela proximidade. E aí vai entrar também a sua frequência, a sua energia, a sua vibração, todos esses mecanismos que vai fazer as pessoas se aproximarem de você ou não. Tanto é que a gente vê, né? Costumo dizer isso, às vezes a gente vai na árvore da vida, dá uma balançada e os podres caem. Porque não é que aquela pessoa realmente seja podre, mas porque a sua energia, a sua vibração não está mais alinhada com ela para que ela faça parte da sua vida, de alguma maneira. E aí, por viver nesse esforço colaborativo, de que todo mundo está se ajudando de alguma maneira, ou seja, você vai aprender comigo, eu vou aprender com você, a gente vai crescer juntos, né? Isso é uma lei universal, a origem de tudo. Então, sabendo disso, é o seguinte, se eu, Jéssica, tenho um pensamento, por exemplo, de que fulana é fofoqueira, um exemplo bem escrúxo aqui. Fulana é fofoqueira. Quando eu chegar perto de fulana vai começar a fofocar. Por quê? Porque ela vai validar, mesmo que ela não tenha esse hábito. Ela não tem o hábito de fofocar, mas eu acredito que ela é fofoqueira. Então, ela vai chegar para mim, quando eu estiver perto dela, ela vai soltar alguma fofoca para validar, confirmar o que eu penso sobre ela. Porque ela tá focada nisso. Tudo que foca. Tudo que você... Pode ser um comentáriozinho. Tudo, exatamente. Besta. Que nem Tudo, é fofoca, tudo, né? Mas já gerou na cabeça que... Tudo parte de um ponto central, a partir de tudo ali que vai se expandir, né? Tudo parte de um ponto central que ali vai se expandir. Então, tudo nasce de algum canto, de algum lugar. A gente falou muito até também do exemplo da traição, na imersão. Que é a traição, né? Como que dá esse processo de traição, que eu também explico dentro do processo da mentoria, da mentalidade. Não existe, por exemplo, o culpado, né? Não é o cabra, que a gente escuta muito isso, né? É o cabra que é safado, ou então a mulher que não deu valor, a mulher a amante que é uma sem vergonha. E assim, eu, Jéssica, acredito nisso, eu já validei isso de algumas maneiras, né? Tanto pessoas próximas, que não é uma coisa, um fato isolado que vai acontecer isso, de só o homem, sabe? Mas sim 3 energias ali, são as 3 pessoas. Então, é muito reflexo de crenças. Porque, por exemplo, colocando na prática esse exemplo da traição. Eu sou uma mulher. E aí, a minha vida inteira, eu escutei que homem não presta. Eu escutei que eu vou ser passada para trás. Eu escutei que o relacionamento, com o passar do tempo, ele vai esfriando. Eu escutei que, com o passar do tempo, as pessoas vão perdendo conexão. E aí, o homem vai... Porque o homem é safado mesmo, e o homem não presta, ele vai trair. Então, eu tenho essa crença na minha cabeça. Eu tenho esse padrão mental. Então, se eu tenho esse padrão mental, isso vai ser refletido no meu hábito, no meu comportamento. Então, quando menos esperar, eu tô ali olhando o celular dele para ver o que é que ele tá fazendo. Eu tô colocando um rastreador no carro. Eu tô fazendo alguma coisa. Eu tô investigando. E com quem você tava? Eu começo a criar uma paranoia em cima daquilo. E aí o cara, né, que também tem essa energia de acreditar que homens não prestam, né? Não é só a mulher que cria isso, não. É um compilado ali de coisas que vai acontecer. E ele também vai ter essa tendência de comportamento de mau caráter, né? De realmente ali falta de personalidade. Ele vai entrar nessa energia. Então, a mulher vai emanar essa energia, essa vibração. E esse comportamento de autossabotagem, né, de não confiar no outro, o homem vai também ter vai receber essa energia e ele vai ser estimulado a olhar para outras mulheres,
Ele já tem essa predisposição, então ele vai ser estimulado para isso e automaticamente vai aparecer uma terceira pessoa, que é uma mulher que tem a energia de não merecimento, é uma mulher que tem a energia de que não vai conseguir ninguém, que ela só vai ter uma pessoa se for realmente uma pessoa que já for casada, entendeu? Então aí acontece o match perfeito. As três energias se juntam e acontece a traição. Então, não é todo mundo é um esforço colaborativo. Todo mundo está ali para ajudar você de alguma forma. E aquela pessoa, ela vai sempre validar o que você pensa. Então, sabendo disso, eu, Jéssica, vou criar um teatro, vou criar um personagem para que as pessoas só apareçam na minha vida e para que as pessoas só entrem na minha vida de acordo com o que eu penso sobre elas. Só que eu tenho esse poder, que todo mundo tem, consciente ou inconscientemente, então eu vou usar isso ao meu favor. Então, eu vou melhorar o diálogo mental. Pronto, eu criar água. Mas pesado, menino. Hoje meu dia foi vró atrás de vró, não foi? Eita! Pausa para vocês curtirem, comentar, se inscrever no Assunto canal. de milhões, assunto de milhões. Doideira, mas é isso mesmo. E mandar pra mãe, pra prima, pro tio, pro avô, pro pai, pra mãe, pra todo mundo. Eita, Água vai vir água vai vir na especial. entrega. Vai vir especial a água. Eita, não. Por aqui, por favor. Ó, os... Como é? Só porque eu disse que ia entregar assim. É assim mesmo. Mas eu sou apaixonada por essa parte de mentalidade, porque mudou muito também pra mim. Foi algo que eu sempre tive muitas crenças que isso não era real, sabe? Eu sempre fui a pessoa que acreditava que isso é loucura. Isso é papurado, lei da atração, besteira. Isso funciona nada, canto, eu vou imaginar e vai acontecer. Eu imagino trabalhando mesmo, né? Mas aí eu até contei lá na imersão, né, que eu tive uma fase desse negócio de mentalidade que foi muito real. E eu acho que eu fiz inconsciente. Na verdade, eu tinha essa crença, já estudava algo sobre mentalidade, mas eu ainda era muito resistente a acreditar que isso funcionava. Eu acho que vem muito de cultura, né, da onde a gente vem, né, na criação e tudo mais. E aí eu fiz inconscientemente, né? Que foi quando eu contei lá na imersão, que Júlio sabe também, que foi a questão do consultório com minha mãe, né? Eu queria atender aqui e foi todo aquele auê, né? Que minha mãe não queria que eu largasse meu emprego para isso, porque era a dar um tiro no escuro, que eu ia trabalhar para mim, então eu tinha que ter cliente e eu estava trabalhando em um lugar que eu tinha meu salário, né? Então isso para a família é o correto, né? O sonho deles, né? De ver tudo bem certinho. E aí volta, né, para aquela questão da gente viver o sonho de outra pessoa. É. E aí eu disse, não, eu vou. E aí eu tinha 4 pacientes marcados e os 4 cancelaram e minha mãe estava me esperando em casa. E aí eu disse, aí ela chegou, e aí, como foi? Eu não atendi ninguém, tinha passado o dia chorando. Aí foi maravilhoso, atendi tanto, menina, que eu tô cansada. E com os olhos inchados de chorar. Mas, e ela perguntou, né, e por que tá com essa cara? Eu digo, porque eu tô cansada, mulher, eu chorei muito, que era meu aniversário, recebi muita mensagem, mas eu acreditei que tinha sido ótimo. E eu acho que isso foi o que me impulsionou a não desistir. Porque se eu tivesse chegado em casa me lamentando, que foi horrível, chorando, como eu tinha chorado o dia inteiro, juntando com a energia da minha mãe, que não era para eu ter feito isso, que na cabeça dela, onde eu estava mais confortável, eu sei que teria sido o caos para eu continuar ali na inércia, parada, sem coragem de fazer nada, né? Sim. E quando isso aconteceu, foi que eu entendi e comecei a estudar mais. E um dos livros, eu não sei se tu já leu, que mudou, assim, totalmente isso na minha vida, foi o A Autorresponsabilidade, de Paulo Vieira. Logo após isso, eu fui fazer um curso, eu acho que do SUS, na época, e a professora sorteou esse livro. E caiu na minha mão, assim, do nada, porque eu não ganhei sorteio. Você viu lá na imersão que eu não ganhei nada, né? A pobre, fiquei até o domingo sem nem ganhar. Não foi do nada. O peregrino, quando está pronto, o mestre aparece. E aí esse livro chegou na minha mão, né? E eu acho que esse curso era em Arco Verde, eu vi um caminho lendo, e eu consegui ler esse livro, assim, coisa de um dia. E quando eu terminei o livro, que ele é pequenininho, é um livro, assim, que eu indico a todo mundo. Eu digo que é o livro que muda... Muita chave. Pra mim, ele virou a chave, assim. Eu indico a todo mundo. Eu queria que todo mundo lesse. Sabe aquela sensação quando você leu? Todo mundo precisa ler esse negócio. Eu comecei a passar para as pessoas. E, assim, aí foi que eu entendi. Então, eu tive que viver essa questão da mentalidade pra eu ver que realmente funcionava. Porque até então, e eu acho que ainda as pessoas acreditam muito nisso, né? Que é coisa que não faz sentido. Que é balela, que é papo furado. Que é papo furado, exatamente. E aí, só para finalizar a história, de contextualizar, o grande marco realmente da mentalidade que eu tive foi quando eu comecei a fazer esse processo de me enxergar como uma pessoa de 60 quilos,
Eu que tava comendo, tava tomando banho, e eu comendo, dizendo, eu já me alimento com uma pessoa de 60 quilos. Tô tomando banho, ai meu Deus, como é bom ter 60 quilos. Eu me olhando no espelho, ai como é bom. E até um belo dia eu cheguei na academia, subi na balança e tinha lá 60 quilos. E aí foi um novo padrão mental que eu estabeleci, e desde então não baixei, não diminuí, é só crescendo agora, né? Isso é real mesmo. É Você real. esquece. É. Vou só olhar agora. O Vou esquecer. Só fazer o certinho aqui. O esquecer que você fala, né, aí no caso, ele é o soltar, né? Que é uma parte muito importante dentro do processo de cocriação. Porque se você é apegado àquilo, você vai criar uma escassez. E aí, que você cria escassez, você entra num abismo que você nunca mais sai. Eu falo isso sempre, quem quer emagrecer. É. Eu digo, me esquece, porque senão não sai, não. E outra coisa que fez total resultado, né? Que eu costumo o seguinte: o resultado, ele fala a verdade. Beleza, mas por que ele fala a verdade? Porque ele é o reflexo de uma lei que é universal também, que é a lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito, é muito bom a gente esclarecer bem isso, porque o que acontece é o seguinte: eu tenho esse efeito aqui, desse copo aqui, né? Desse papel aqui. Só que quais foram as causas que levaram para ter esse efeito? E as causas, elas são divididas em duas partes, né? As causas visíveis, trazendo para o exemplo do corpo, né, que já é um resultado que eu conquistei. A causa visível é o quê? É o que todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo meu stories indo treinar, todo mundo está vendo, né, eu me alimentando direitinho, todo mundo está vendo a causa visível que eu estou fazendo. Mas só isso não funciona. Só isso não basta. Porque quantas e quantas pessoas, e Yasmin, mais do que a gente aqui, né, tem essa propriedade para falar, quantas e quantas pessoas produzem ali as causas visíveis necessárias para ter o corpo X e não conquistam, não alcançam. Quantas e quantas pessoas vivem, morrem, né, trabalham para se danar e nunca sobra R$1 na conta. Então, assim, não é só a causa visível, é a causa visível e também a causa invisível. E a causa invisível é justamente a minha forma de pensar. Porque isso aqui tudo nasceu de um pensamento. Isso aqui é o pensamento que alguém teve de forma desacelerada. Nossa realidade é um pensamento de uma forma desacelerada. Então, a gente entender como é que funciona isso, esse processo de causa e efeito, é um grande bom para a gente melhorar e mudar qualquer resultado. E o resultado, que é muito importante também, que foi uma virada de chave muito grande para mim, é que eu não vou me desesperar. Por exemplo, eu tenho R$0 na minha conta. Isso não pode soar para mim como desespero. Eu não posso retroalimentar isso com mais coisa negativa. Eu tenho que entender que esse resultado é só um feedback. Esse resultado de hoje é só um feedback. Um feedback de quê? De que eu não entendi a causa e o efeito. De que eu não colapsei ali a onda, né? Que a gente fala também. Não colapsei aquela onda. Por quê? Porque eu não alinhei a causa e o efeito. Então, o que é que eu vou fazer agora? Um processo de voltar, né? Voltar um passinho, dar um passinho para trás e eu entender de fato quais são as causas que eu preciso produzir, visíveis e invisíveis, para ter esse resultado. Eu não produzi, volta. Eu não tive esse efeito, volta. E aí você vai entender, porque você sabe que é dividido em dois. Se eu estou fazendo dentro do meu possível, dentro da minha realidade, todas as causas visíveis de treinar, de não faltar na academia, de me alimentar bem, de ter um sono regular, de ter, né, essa qualidade ali de vida para produzir um corpo saudável, e eu não estou tendo, então é o meu emocional. Então é a forma como eu penso, é a forma como eu me enxergo. E aí, cara, você, quando entende isso, você entende o sentido da vida, você entende por que as pessoas se aproximam. É nada. Porque a gente usa, né, sempre uma régua de medir o resultado, né? Aquele salário que está lá 0 ou R$1.000 no banco sobrando depois que você paga as contas, é o que você usa para medir se deu certo, né? Só que no caso a gente tem que olhar isso como um resultado de melhorar ou não o que a gente já está fazendo, né? E não dizer assim, eita, deu errado e agora? Vou fazer a mesma coisa? É um padrão mental, exatamente. É exatamente isso, Júlio. A pessoa que você é hoje, o Júlio que você é hoje, atingiu esse resultado que você tem. Se eu continuar fazendo a mesma coisa... vai ser o mesmo resultado. Vai ser o mesmo resultado, ou então menos. Porque você vai ter outros fatores externos aí que vão precisar que você dê um avanço. E aí, eu estou justamente nessa parte aí. Eu quero dar um salto, mas eu quero dar um salto exponencial. Eu não quero dar um salto tipo, de subir um degrauzinho, sabe? E aí eu sei que para eu fazer esse salto, que para eu conquistar isso, eu preciso me mudar completamente. Eu sou outra pessoa. Porque a Jéssica que teve esse resultado de hoje, cara, já era. Já conquistou isso aqui.
o meu próximo passo, o meu próximo nível, o meu próximo cenário de vida, eu tenho que me tornar outra pessoa. Eu tenho que me tornar outra pessoa, não só na forma de me vestir, de me comunicar, de me posicionar, sabe? De realmente me enxergar como uma pessoa que dá conta de fazer aquilo. Porque o que acontece muito, principalmente no digital, cara, eu vou lançar um curso online. Eu já passei por isso, né? Já passei por isso recentemente. Vou lançar um curso online. Tá, mas quando? Cadê? Cadê? Você sabe o que precisa ser feito. Mas você... Mas você, meu filho, é brau. Você entendeu por que é brau? Mas você... Por que você não consegue fazer isso? Porque você não se enxerga como uma pessoa capaz de fazer. E aí entra também numa parte... Ela tá com sede, deixe ela. E aí, o que acontece? A gente já vai entrar também numa outra pauta, que é o seguinte, a procrastinação. O que danado é a procrastinação? Eu falei isso também na palestra, tu estava bastante. A procrastinação. O que você acha que é a procrastinação? Já vou entrevistar ele agora. O que você acha que é a procrastinação? Defina a procrastinação para você. Procrastinação. Do grego... Procrastinare. Procrastinare. Eu acho que é não ter clareza. Não ter nitidez. É. Faz Do que parte. Precisa ser feito. Faz parte, mas veja só, é o seguinte. Muitas vezes a gente até tem nitidez. Vamos colocar num exemplo prático do digital. Vamos supor que eu tenho uma nitidez de que eu quero vender um curso online para stories. Eu já sei o que precisa ser feito. O que é que eu preciso fazer? Preciso fazer um roteiro, preciso gravar essas aulas, eu preciso subir numa plataforma, eu preciso fazer um lançamento, eu preciso fazer... Eu sei o que tenho que fazer. Uhum. A procrastinação não é exatamente esse passo. A procrastinação é eu não fazer. É eu deixar para amanhã. E, tipo, não é só uma coisa. A gente está colocando numa ampla escala aqui de um curso digital. Mas a gente pode procrastinar, arrumar a casa. Arrumar minha cama, lavar um prato, sabe? Organizar meu ambiente, organizar uma vida, ir para academia, não ir treinar. Então, todas as ações do nosso comportamento, a gente vai observar a procrastinação. E eu vejo muito que as pessoas julgam assim, é uma coisa terrível. É terrível, mas tem graus, todo mundo procrastina, não tem essa. Alguma coisa, alguém procrastina em algum grau, em algum momento. A meta aqui não é parar de procrastinar. É ter um esforço, é saber um esforço inteligente para você não procrastinar. Porque, na verdade, no fundo, a procrastinação nada mais é do que você não se sentir merecedor. Uau! Silêncio! Entendeu? Você procrastina porque você não se sente merecedor do resultado, que aquela ação que você faria, que você sabe que você precisa ser feito, você não faz. O fundo, a origem é essa. Você não se sente merecedora de ter um curso online, por isso que você procrastina. Uau. Com vocês, essa foi. Podemos encerrar. Por isso. Agora entendeu? Eu devia ter feito essa pergunta no final, porque eu mesmo respondia, né? Por isso que é Vral. Por isso que é Vral. É Vral atrás de Vral. É Vral atrás de Vral. Mas aposto que tem mais uns 3 aí. Aperta mais um pouquinho. São conceitos, assim, que mudaram minha vida completamente. Total. Hoje eu não consigo dormir se a minha pia estiver suja. Eu não consigo acordar e não arrumar minha cama, não me sentir confortável. Já tinha esse toquezinho de limpeza, mas depois que eu entendi que eu mereço, sabe? O merecimento, cara, ele é um dos pilares dentro da metodologia da mentalidade Vral Mulher, que é um programa de 24 semanas que eu tenho, que é o seguinte, o primeiro passo é o quê? É você decidir o quê? O que é que você quer viver? Eu fiz essa pergunta nos meus stories, 100% das pessoas não souberam responder. Elas disseram que queria saúde. Elas disseram que queria prosperidade. Elas disseram que queriam uma casa, que queriam um carro. Tá, mas é o que você quer? É o quê? E aí, casa também com a pergunta que eu fiz na palestra. Você vai de carro ou você vai de avião? Como é que soa essa pergunta pra você? Se eu perguntar, Júlio, tu vai de carro ou vai de avião? Pra onde? Pra onde? As pessoas, elas estão muito preocupadas no como, sabe? No como. Só que o como, ele só vem e ele só acontece de forma natural
alinhando causa e efeito, quando você decide o que você quer viver. E esse o que não é o que uma coisa abstrata, distante. Não, é eu mapear minha rotina para que ela seja uma obra de arte, e eu vá encaixando ali durante todo o meu dia realmente coisas que vão me aproximar desse o quê. Por exemplo, eu acordo e faço o quê? Qual a minha rotina na manhã? Quais são as minhas prioridades? O que é que eu preciso dar conta aqui? E a maioria das pessoas hoje acorda para apagar incêndio. Acorda atrasado, não fala com ninguém, né? Não cumprimenta. Ai, tô pegando na ferida. Ela não me falou nada, juro. Que eu vou falar 10 horas da manhã. Se você acordar 10 horas da manhã. Não, isso aí é um hábito, Não, mas um hábito de comportamento que ele tá fazendo download, né? É o Tem download. Uma coisa que ele tem é material aí pra você. 5 horas para eu fazer o processamento e acordar. Só uma coisa aí pra complementar, Jéssica, que eu tava pensando na questão do merecimento. Sabe uma coisa que eu boto muito nos meus atendimentos, sabe? Uhum. E eu cobro muito das mulheres, principalmente isso. Um simples detalhe que eu sempre digo que faz total diferença na adesão da dieta. Poste a mesa pra você. Num prato bonito, num soufflé bonito. Tenha esse cuidado. E é incrível o quanto isso eu escuto de dizer: ah, não, mulher, eu como em qualquer prato, em qualquer lugar. Às vezes é uma xícara de um e um prato de outro. E eu, não. Um copo do extrato de tomate. De tomate, exatamente. Você tira a melhor louça e usa ela na semana pra você. Quando chegar a visita, bota o melhor, né? Exato! E isso é muito. Eu vejo muito isso aqui. Isso acontece, demais. real. Isso tá muito certo, isso. E assim, eu já extrapolo também para um outro ponto, que, por exemplo, eu tô agora co-criando um relacionamento. Então, eu coloco a mesa não só para mim, mas uma mesa invisível, a cara do Júlio. Mas uma mesa invisível já para ir criando. E é total, é o que você cria. Poxa, antes do outro, você tem que se merecer isso. É pra você precisa ver. Porque, às vezes, ovo de manhã com pão. Tá, e se você bota num prato feio, o ovo e o pão de manhã fica horrível. Coloca uma mesa posta, bonita, né? Bota num prato bonito. Se sinta merecedora, que você né? se sinta ali, que foi pra você. Alguém preparou aquilo pra você. Exatamente, concordo. Fica bom, viu, meu ovo com pão. Fica e mais eu gostoso. tenho esse ritual mesmo de fazer isso, porque pra mim faz diferença. Sim. E é isso, a gente entender que isso é a gente se sentir especial. Merecedora. E é o belo, merece. né? É o belo. O belo é primordial pra tudo. Você vivendo só a vida inteira no copo de extrato de tomate. Exatamente. Você não lapida seu olhar, você não refina, você não quer melhorar, você não quer... Total. Aí, dentro do contexto, voltando, né, para a história do passo a passo, onde entra o merecimento. O primeiro pilar é você decidir o que você quer. E aí você vai realmente desenhar com riqueza de detalhes toda a sua rotina, como é que seria o dia perfeito. O dia perfeito, as 24 horas perfeitas, como é que seria? E aí você vai e escreve toda essa rotina, né, dentro aí dessas 24 horas. Quando você decide o que, vai aparecer naturalmente o como. Sabe aquele ditado bíblico que você coloque o pé e o caminho vai se abrir? É exatamente isso. Você está dirigindo no farol lá, você liga o farol. O farol não está 100% guiando ali e mostrando o caminho para sempre. À medida que você vai avançando, ele vai ali mostrando e você vai tendo aquela nitidez de onde você tem que caminhar. Então, é muito isso que funciona. E aí, o que depois, né? Que no caso é a decisão. Tudo começa a partir de uma decisão. Eu decido, eu escolho. E aí, quando você decide, o segundo passo é você ter fé. O que é a fé? É você ganhar compreensão. Você ganhar compreensão, que no caso é o como você vai fazer isso. Como que você vai alcançar aquilo. E é muito, muito real isso. Isso aconteceu na imersão comigo. Eu senti assim, tocando Deus, sabe? Eu tinha tanta fé que ia dar certo. Eu tinha tanta fé que eu estava fazendo a coisa correta, que eu estava aliando ali a causa e efeito, que não tem como dar errado. A coisa se torna matemática, é muito bizarro. Não é uma coisa lógica assim, mas é muito bizarro. E aí você decide, você tem fé, e o terceiro pilar é o merecimento. E o merecimento é o quê? Você não procrastinar. Você saber o que precisa fazer, você ir lá e fazer. Então, cara, quando você alinha isso, é game over. Não... Sucesso. Se no meu dia perfeito eu não quiser dobrar o lençol da cama?
Não, mas no dia perfeito a sua esposa vai estar do lençol da cama dobrado. Aí sabe como é que você... Aí sabe como é que você... Esqueci que eu sou casado. Pois é. Aí sabe como é que você muda isso? Tem uma coisa muito importante que é uma metodologia que utiliza-se nas terapias, né, de casal, que é o quê? São os diálogos internos. Como é que é o diálogo interno? Porque, assim, a gente vê que muitos casais, e eu já passei por isso, já vivenciei isso, quando tem aquela briga gigantesca na cabeça, né? A gente tá brigando com a pessoa, já xingou a pessoa de tudo que é nome no mental, quando a pessoa chega, a pessoa não tem coragem de falar nada. Uhum. Só que você querendo ou não... Você Tem já... isso, é? Não, menino, não é a gente, não. No geral. Tem Eu aqui perguntando se é assim aqui, é? Casais? menino, vai. Já. Prossegue. E aí, o que acontece? Você nunca teve um diálogo mental com ela? Eu não. Não. Na cara dele. E aí, esses diálogos mentais, mesmo se você ter verbalizado realmente assim, ó, fulano, faça isso, nananana, só de você pensar aquilo, o outro já era. Você falou. Então, por exemplo, eu já fiz isso já muito com Maia, por exemplo. Eu estava lá e tal, cobrava muito que Maia arruma o quarto, arruma o brinquedo, arruma isso, arruma aquilo, não sei o quê. Sabe aquela mãe chata que fica cobrando, ou então da mulher chata que fica chata no sentido de estar, ai, tu não me ajuda em nada, ai, vai lavar um prato, ai, vai lavar uma pia, não sei o quê. Isso vai fazer só o quê? Vai retroalimentar aquele comportamento para que aquela pessoa nunca mude. Porque você está focando nisso, você está dizendo isso, você está verbalizando isso. Então, a palavra, ela tem poder. O pensamento, ele cria a realidade. Sim, não tem como desver. E aí, para você, não acredite em mim, não quero que você acredite em mim, eu quero que você teste, valide. E aí, comece a mudar o próprio diálogo mental interno que você tem com aquela pessoa no seu mental. Eita, meu Deus, como Maia é uma criança maravilhosa no meu mental. Como Maia é uma criança maravilhosa, ela arruma o quarto dela tão bem, olha para isso, que coisa linda. Começa. É um trabalho diário, é uma autoobservação diária, é uma autoanálise diária, é um trabalho que é um pensamento fixo. E aí acontece para casais, obviamente, se escala, né? Nem que você faça boxe todo dia. Total. E aí você começa, meu Deus, como esse marido é maravilhoso, como ele arrumou, olha como ele me ajuda, olha como ele leva o lixo, olha como ele faz a pia, mas pia, eu me penso e ajuda. eu digo, menina, eu elogio todo Isso é dia. interessante porque até biblicamente, quando a gente vai olhar, pós-Jesus, né, que ele veio e não anulou os 10 mandamentos, né? Mas ele realmente afirma que quem só pensar em adulterar já adulterou, né? A gente pega essa linha de raciocínio e trazendo para aí, é literalmente isso. Sim, tudo é bíblico, Deus, ele é maravilhoso, perfeito. Tá lá. E tá lá. Tá lá, tá tudo lá, Precisou só que as pessoas lessem e fossem dizer. A gente A questão da Bíblia, acho que é mais assim, questão de interpretação, que às vezes algumas pessoas, né, dão aí de forma como convém, mas de fato, cara, a Bíblia, meu Deus do céu, tudo, todos os Eu acho ensinamentos. que entra até a questão do merecimento em si. Às vezes você acha que Deus é tão grande, ou você pensa que Deus é tão grande e você não merece aquele, ser filho daquele, ou você não sabe o tamanho de Deus e julga pelo seu julgamento, você não entende, e aí você julga Deus tão pequeno e diz eu não preciso. É sempre uma ótica de falta de percepção do que realmente é Deus. Agora tu falaste tudo é uma questão de percepção. Cara, a percepção, ela muda o jogo completamente, porque a gente tá aqui nesse podcast, e aqui eu, meu Deus do céu, que xícara enorme. Meu Deus, sabe? A percepção, uma pessoa pode ter essa percepção, que xícara enorme, que xícara isso, que xícara aquilo, e outra pessoa com a mesma xícara, ai, que xícara maravilhosa, olha pra isso, nossa, como cabe água, não sei o que. Então, a gente já entra em outra lei ali, que é a lei da dualidade, né? A lei da polaridade, na verdade. Que nada é ruim ou bom, tudo é dual, tudo tá ali do bom e positivo. Vai mudar o quê? O observador. O olhar do observador, ele muda o objeto. Não tem para onde correr. E isso é totalmente a percepção. E esse fato de Deus é completamente real. Porque, assim, logo quando eu me apresentei, né, aqui, quem é Jéssica, então, não sei o quê. Eu sou Jéssica Ferreira, criadora em processo de aprendizagem. Ou seja, sou filha do Criador. Né? Eu não vivo aqui uma coisa, eu costumo muitas pessoas dizer, não sei o que, quando Deus quiser.
Se Deus quiser, a gente já escuta, né, isso historicamente, né, principalmente pernambucano, acho que tem muito mais isso. Ah, quando Deus quiser, quando não sei o quê. Claro, quer, mas não é só ele, não. Se você não fizer, se você não co-criar, né, se Deus é o grande criador, nós somos co-criadores. Então, já que Deus nos fez a imagem e semelhança, então eu sou co-criadora. Em grau menor, porque eu estou aqui em processo de aprendizagem, em processo de evolução. Senão, não estaria aqui. Senão, por quê? Né? Então, é isso. Vral. Ô, Jéssica, mas pra tu, o que é sucesso? Nossa, maravilha. Sucesso pra mim é eu chegar em casa agora, deitar minha cabeça no travesseiro e ter uma paz mental de que eu não interferi no livre-arbítrio, assim, pra prejudicar ninguém. Eu ter uma paz de que eu fiz o meu melhor dentro do que eu podia, das condições que eu podia, que eu ajudei alguém em alguma maneira, né, para ela aumentar um pouquinho o nível de percepção dela. Sucesso para mim, resumindo, é isso. Deitar a cabeça no travesseiro e, ai meu Deus, obrigada, Senhor. Estar em paz. Como é bom viver, como é bom estar aqui, como é bom estar evoluindo, como é bom poder contribuir com as pessoas também nesse processo de despertar, de evolução, para que elas realmente enxerguem o potencial que elas têm, que não fiquem, sabe, vivendo uma vida medíocre, que só empurrando com a barriga. Então, sucesso pra mim é isso. E onde é que tá a essência do que tu faz? Como assim, a essência? Se tu fosse resumir tudo em dizer assim, O microfone. Se tu fosse resumir tudo assim, no sentido de... É esse o objeto que eu faço. Se o marketing, se a mentoria, nada der certo, eu vou pegar essa essência e vou achar outra forma de propagar isso, de trabalhar isso. Amor. A minha essência é amor. A minha essência é ver amor em tudo. Sabe? É eu enxergar no outro e dizer, meu Deus do céu, que bom. Então, se tudo acabar, eu construo tudo de novo, reagindo com amor. É isso. Foi sua avó que me ensinou isso, ó. Já estou refletindo. Quem? Minha avó. Ai, que linda! Ela sempre disse isso, que ia levar o amor pra tudo que eu fosse fazer. Que nunca ia dar errado. Só bastasse eu colocar o amor. Mais um ensinamento de vó, Jéssica dizendo, tá vendo? Tá vendo? Vó tá certa. E não foi eu que disse. Aprenda com vó. E com Jéssica. Vó já foi... E com Jéssica, exatamente. E aí, produção, estamos com quanto tempo? Eita, vai seguindo. A produção hoje tá... Ele tá empolgadíssimo, viu? Era Eu só a câmera aqui. Eu só tô vendo ele comemorar, ele vibrar. Que ele bota a mão assim, ó. Ele dizer um brau. Ele já chamou ela de mulher. Ele já deu um grito dali. Ele tá gostando do assunto, eu acho que ele tá gostando. achando... Isso é um bom sinal, né? Então Isso é um bom sinal. Tá tudo indo bem. Toca no assunto de expectativa, que eu acho que tu deu uma pincelada em outros meios, mas assim, nitidamente pra gente entender como a gente pode melhorar nossa... Porque eu acredito que, assim, muita gente sofre na expectativa que coloca no outro. E aí, algo prático ou alguma coisa pra gente clarear mais essa ideia do não necessariamente a gente ter... Não necessariamente o outro tem a obrigação de fazer alguma coisa por nós. Eu já passei muito por isso. Inclusive no meu antigo relacionamento. Não esse agora, o outro, enfim. Corta. Que é muito isso. Você acaba criando um teatro, né? Sim, você vai criar um teatro. Mas a gente tem essa percepção de que o teatro é o que você espera que o outro faça o que você faria por ele. Né? A gente tem muito isso. De, meu Deus do céu, fulano fez isso comigo. Mas eu, Jéssica, no lugar de fulana, não faria o mínimo que fulano fez. Né? A gente tem muito isso. E é tudo uma questão também de percepção. E a partir do momento que você começa a zerar esse jogo, de você olhar para o outro e entender que o outro tem a vida dele, o outro tem a história dele, o outro tem a criação que ele foi criado, o outro vai ter a personalidade dele, vai ter os desejos, vai ter os... Ou seja, é uma outra cabeça, é um outro mundo que você jamais, repito, jamais vai conseguir acessar.
vai conseguir entender o que passa na cabeça do outro. O que você vai conseguir fazer é você olhar, né? Olhar para o outro com amor e você olhar para ele a um ponto de você começar a lapidar os seus próprios pensamentos em relação a como você pensa sobre ele. Aí sim você vai conseguir... já está dizendo então eu consigo mudar o outro. Não completamente, mas parcialmente sim. E isso assim, eu já validei de inúmeras formas com pessoas ao meu redor. Né? De eu pensar que uma pessoa poderia ser de uma maneira, e aí eu comecei a mudar o meu pensamento em relação a ela, comecei a mudar a forma como eu enxergava ela, comecei a ver o que ela realmente estava fazendo, e não é que a gente vai justificar o erro do outro, nem justificar o que o outro está fazendo, mas é enxergar o porquê realmente daquilo, né? Por que está acontecendo isso comigo? E ao mesmo tempo também você começa a criar um filtro. E é muito doido isso, porque quando você cria esse filtro, a pessoa que se aproxima perto de você, é como se você visse um raio-x. É como se você já soubesse onde aquilo ali vai dar. Sabe? É uma condição latente. Dentro da mentoria tem esse conceito também. Uma condição latente. É o quê? Não, eu sei que isso aqui lá na frente vai dar merda. E por que eu não tomo uma ação agora? Para resolver agora antes que dê? E aí você começa a mapear esses comportamentos humanos que fazem parte da sua vida. Cara, é vral atrás de vral, meu amigo. Respondi sua pergunta. Eu acho que essa questão de expectativa é um problema, e eu acho que a mulher acaba sofrendo mais, né? Eu acho que a gente tem muito isso. A gente é muito emocional. De criar muita expectativa. E eu acho que esse excesso de expectativa, né, é o que gera muito problema emocional. Porque quando a gente vai olhar, é tudo só porque estava numa expectativa alta demais. E não precisava disso, né? E aí já entra vários e N gatilhos e também padrões mentais. Sim. Que tudo é padrão mental. O dinheiro, você não precisa me dizer se você se ama, né? Eu costumo dizer isso. Você não precisa dizer que se você se ama, não. Basta olhar a pessoa que você tem do seu lado. Você não precisa me dizer como é que está a sua saúde, como é que está... Só basta olhar para o seu corpo físico. Se você está doente ou não. É um padrão mental. Você não precisa me dizer o seu resultado financeiro. Basta você, né, olhar como é que você está vivendo a sua vida, o seu estilo de vida. Porque isso vai reverberar um padrão mental que você tem. O que é o padrão mental? É aquilo que está fixo na minha cabeça, que eu me enxergo como aquela pessoa que sou capaz de fazer. E aí, esse padrão, ele é fixo, né? Só que a gente foi criado, né, historicamente, na minha infância principalmente, meu Deus do céu, um padrão errado. Um padrão negativo. Eu não fui criada para empreender, eu nunca escutei essa palavra empreender dentro da minha casa, dentro da minha infância, né? Apesar do meu pai ser empreendedor nato, vê que contraditório. O meu pai, ele nunca trabalhou para ninguém. Ele sempre foi autônomo, né? Sempre foi um dos melhores eletricistas aqui de Garanhuns, vale ressaltar. Irmão do seu João Capão do Castelo. E aí, ele nunca trabalhou para ninguém. Ele sempre fez o horário dele, ele sempre fez a demanda dele, ele nunca deixou faltar nada dentro de casa, sempre teve essa responsabilidade de empreender, de levantar cedo, como se fosse uma pessoa, né, que trabalhasse para outra pessoa. Mas ele nunca passou para mim, nunca ensinou essa questão de realmente empreender. Então, aquela questão de a motivação, a questão da disciplina, por que a pessoa não tem? Porque ela nunca foi treinada para isso. Ela nunca aprendeu que precisava ser assim. E aí a gente aprendeu, quando criança e adolescência e toda a fase adulta, a ser de uma certa maneira. E essa fase adulta, ela vai refletir esse comportamento, esse hábito, essa crença que a gente tem. Então, qual é o trabalho hoje como adulto? Beleza, já entendi que tá uma merda isso aqui. Já entendi. E o que é então que eu preciso fazer? Eu preciso fazer esse trabalho realmente de educar, só que agora de uma maneira correta, o meu mental. E como é que eu faço essa educação? Todos os dias. Todos os dias. Estou lá, vou conhecer alguém. Não, isso aqui não é um padrão mental. Eu não tenho esse padrão de relacionamento. Não sei o que. Não, eu tenho X... O meu padrão mental é X quilos. Meu saldo na conta. Não, meu saldo na conta é X. Todos os dias você tem essa forma fixa de pensar. Porque você vai alinhar essa causa invisível... Mas em contrapartida, não é também só pensar, né? Não se iludam, pelo amor de Deus, que só de pensar a vaca vai pro brejo. Oração não é só orar. Tem uma ação. Tem uma ação. Por isso que é a causa e efeito de você alinhar a causa visível e a invisível. A invisível é essa. A invisível é o seu padrão mental. E a visível é o que todo mundo tá vendo, é o que você faz. São as ações ali que você toma. Então, você alinhou essas duas... O efeito ele vai vir. Né? Eu tenho uma meta bem ousada. Eu não vou dizer aqui para não me comprometer. Mas a minha tem que deixar gravado. Tem que deixar gravado, meu Deus do céu. Então tá bom, eu vou dizer.
Eu tenho uma meta bem ousada que é de morar no Volpe. Esse Volpe aqui, Sim. né? Do maravilhoso. E aí eu já fui visitar o Volpe, né? Já fiz meio que um choque de abundância para ir lá, conhecer e tal, não sei o quê. Só que aí, dentro desse meu cenário, essa minha meta, ela é bem ousada porque é o quê? É um apartamento de R$7.000 por mês, sem mobília. Só que eu tenho uma lista de pré-requisitos. E a minha lista de pré-requisitos já excluiu o Volpe. Por quê? Porque não tem mobiliário para alugar. Só que aí eu tô tão nessa frequência que eu sei que vai aparecer um mobiliário em algum momento. Então eu não fico com expectativa, eu não fico com a frustração de quando. Ai, meu Deus, quando? Ai, Jéssica, tu falasse essa meta, então tu vai ter que conquistar ela de qualquer jeito. Porque a gente tem muito isso, né? De falar uma coisa pra família, por exemplo. Ai, mãe, eu vou ter X, vou fazer isso, vou ter um carro, vou ter uma casa própria, que é um outro rolê. E aí, se você não fizer aquilo, se você não atingir aquilo, você fracassou na vida. Você foi, né, o que não deu certo na vida. Só que a questão não é... Eu não tenho isso de tipo, quando? Não é uma questão de quando. Não é uma questão de se. Eu vou morar lá. Quando? Não sei. Eu tiro o tempo do jogo e eu vou produzindo a causa e o efeito até eu chegar lá. Não é uma questão de, não sei, abstrata. Não, eu vou. Quando? Não sei. O tempo mais rápido possível. Quando eu conseguir alinhar a causa e efeito, eu vou estar lá. Então, é isso. E vale para tudo. Vale para qualquer bem material. Vale para... Isso é só... E assim, não é aquela coisa também... As pessoas me perguntam muito na minha caixinha de meta, né? Jéssica, e a meta? Como é que eu faço? Sobre isso. E a meta? Qual é o limite? O limite. Colocar ou não datas. Show. E aí, o que é que acontece? Eita, porque aí lá em casa é uma briga. A meta, né? Como é que vai fazer isso? Como é que vai ser? Não tira o como da história. Primeira coisa é você tirar o como. Você tira o como e tira o tempo. Porque o tempo, ele vai vir como uma cortina de fumaça para você. Ele vai vir para você ficar ansioso, ele vai vir para você ficar estressado, mas eita, tá ali, tá apertado, entendeu? Então a meta, claro, que dentro de uma empresa, né, dentro de um planejamento estratégico, a gente não tira totalmente o tempo, porque tem lá folha de pagamento, né, o funcionário tem que receber, tem contas a pagar, então tem todo esse rolê por trás. Só que para nessas de longo prazo, de realmente cenário de vida, a gente tira o tempo do jogo, porque não é uma questão de si, né? Não é uma questão de que vai acontecer, é uma questão de quando. E aí, respondendo a tua pergunta para metas, eu costumo fazer o seguinte, que eu aprendi esse conceito na academia. Treinando na academia, viver aquilo doido. Quando você está numa frequência de vibração, tudo que acontece ao seu redor, você ganha uma percepção de como que você usa aquilo para você chegar no objetivo que você quer. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela é de Correntes, também da área de cosméticos, e aí ela tinha uma percepção de que ela não faria mais que R$12.000 por mês. A meta dela era de R$12.000 por mês. Ou seja, 30 dias. A gente começou a fazer os trabalhos com ela, né? Fazer o trabalho tanto da parte do planejamento de marketing estratégico, só que aí eu percebi que eu também precisaria mexer no mental dela como empresária, sabe? E aí a gente começou a trabalhar também essa parte do mental, do planejamento estratégico de mentalidade. Foi quando a gente decidiu fazer um evento, né, lá na cidade dela, né, o primeiro evento presencial, que seria tipo um day use, sabe? Onde você entra na loja, você pode usar aqueles produtos, vai ter aquela aplicação e tal, isso aqui. Sei que a gente colocou uma meta, se não me engano agora o dado direitinho, mas eu acho que foi de R$50.000, ou foi R$30.000 por mês, não lembro, acho que foi 30 mil. 50, não, foi um número maior do que ela tinha em mente. E aí a gente começou a fazer esse trabalho, começou a fazer a divulgação de que ia ter esse evento e tal, não sei o quê. Sei que no final da história, para encurtar tudo, a gente começou e foi fazer o levantamento de quanto tinha feito. Assim, que em um dia ela vendeu R$3.000. E aí, quando a gente foi fazer as contas, era exatamente o que ela precisava vender por dia para atingir, no final do mês, aquele X resultado da meta. Ou seja, ela tinha um mental de não merecimento e que não ia conquistar aquilo, e ela nunca tinha feito aquele valor. A partir do momento que ela se enxergou como a pessoa que vendia R$3.000 por dia, ela vendeu. Por quê? Porque ela tinha produto, ela tinha a causa visível, ela estava fazendo, só que ela não estava se enxergando como a pessoa que fazia. Ela não estava se enxergando como a pessoa que dava conta de ter aquele resultado, sabe? E aí, quando a gente começou a entender isso, ela, meu Deus do céu, e aí a empresa dela é outra. Então, a meta, o que é que eu costumo sempre fazer, que foi um conceito que eu aprendi na academia, né, no treino de musculação, era o seguinte, eu estava lá treinando e aí o meu treino antes ele era convencional. Ele era você fazer lá 4 séries de 8, 4 séries de 12, 4 séries de 10, né? Geralmente as pessoas elas
Os personagens, eles passam dessa maneira. E aí eu tava nessa onda, nessa frequência, nessa vibração de ter um personal, né, que me acompanhasse diariamente. Consegui, né? Conquistei. Ele foi lá comigo e tal. E na primeira aula com ele, ele fez: Jéssica, eu não quero que você pense em um número. Eu quero que você vá fazendo aqui 4 séries, mas que você não tenha um número fixo na cabeça de 4 de 12. Você vai fazer a primeira no máximo que você conseguir. Aí eu, beleza, já achei aquele estranho que ele já me chamou a atenção. Começamos a fazer. Em 15 dias, meu corpo mudou completamente. E aí eu percebi o seguinte, que quando a sua mente ela tá setada em um valor, em um número, é uma bússola interna. Você tem uma bússola interna dentro de você que você não vai sossegar enquanto você não chegar naquele número. E aí, quando eu começo a fazer o treino de musculação, que eu tô setada para fazer 4 de 8, na 6, a minha cabeça já vai começar a falhar. A minha perna já vai começar a esquentar. Eu já vou sentir um fadigamento, eu já vou sentir uma coisa que, ai meu Deus, eu vou parar, não vou conseguir. E já quando eu não tenho esse número na cabeça, a primeira série é o que vai determinar todas as outras sequências. Por quê? Na primeira eu consegui 20. Eita, consegui 20. Então, na segunda, eu já tô com a meta de 20. Então, o que eu conseguir chegar mais próximo de 20 tá ótimo, porque a primeira foi 20. É muito diferente de você já chegar e dizer 8. Aí, quando for na segunda série, você faz 6. Aí, quando for na terceira série, você rouba, faz 5. Na outra, você já nem faz. Quem nunca roubou em série, me conta se eu tô falando alguma mentira, porque eu vivenciei isso. São coisas que, e é muito isso no grupo de mentoria que eu participo, e que eu agora tenho esse programa, né, da comunidade de mulheres. Eu jamais vou passar um conceito, eu jamais vou passar alguma instrução, algum conceito, qualquer técnica que eu não tenha validado antes em mim. Porque eu sei que aquilo ali funciona. E eu sei a dor realmente daquela pessoa. Porque esse negócio de série, eu passei a vida inteira isso. E o meu resultado não mentia. Tanto é que eu nunca consegui. E aí, quando eu comecei a fazer isso, eu disse, não, então eu vou aumentar aqui a minha meta para X. Então, quando você tem uma meta, por exemplo, Jéssica, eu tenho uma meta por mês de faturar 100 mil reais. Certo, coloca 150. Coloca um pouquinho maior. Coloca um pouquinho, não coloque também uma coisa que seja... Você tem que também entender, e eu recomendo que dentro do seu planejamento estratégico você tenha uma meta SMART, né? Que é uma meta mensurável, lá, todo o planejamento do SMART mesmo, SMART, tá? Procure aí no Google o que é. E aí você vai fazer uma meta que ela seja mensurável, que ela seja específica, que ela não seja uma coisa também abstrata. Não posso do dia para a noite querer dizer, vamos faturar 1 milhão. Tá, mas e mês passado você faturou quanto? Não é mágica, não é plim-plim, vou fazer aqui, não. Mari agora vai faturar 100, por quê? Porque ela vem numa crescente, 60, 70, 80. Não é uma coisa que é totalmente abstrata e distante, é uma coisa que é possível de atingir e que você tem que fazer o seguinte. Jéssica, decidi aqui minha meta, decidi o meu cenário de vida. É isso que eu quero viver. Tá, como é que você está olhando para isso? Isso está te causando um conforto ou isso está te causando um desespero? Porque se está causando um desespero, está errado. Tem que se sentir confortável e também, ao mesmo tempo, desafiado. Não pode ser uma coisa que você vai dizer, nunca vou. Não, aí você já falhou no processo, você tem que voltar tudo do zero. Então, aí você bota, quero 100 mil, beleza, 100 mil. E qual é o meu ticket? Como é que eu vou fazer para conquistar isso aqui? Eu preciso vender 10, como é o processo? Como é o meu tempo de horas? Aí vai vir todas, né, as partes do planejamento estratégico em si, para você conquistar ali aquele resultado, que vai entrar várias outras variáveis, né? De custo, de precificação, de quantos clientes que vão ser, qual é o ticket mínimo, qual é o ticket máximo, com quantas pessoas tem que falar, né? E assim, grande maioria dos lojistas, né? Isso tenho como base de vários anos, né, que eu trabalhei dentro do marketing. Chegar para as primeiras reuniões, né? Que é a primeira reunião, né, a gente vai definir ali os objetivos realmente, né? Do que a pessoa quer. Por que você está me contratando? Qual é a sua expectativa? A partir daquilo ali, eu vou entender se eu consigo atender a pessoa ou não, né? Se ela está viajando na batatinha ou se ela quer uma coisa razoável, que eu consiga realmente trazer aquele resultado. E aí, quando a gente chegava nas reuniões, a grande maioria dos lojistas, seus funcionários, eles não tinham nem a meta do dia. Como é que eu vou chegar, que eu vou trabalhar dentro de uma loja, que eu não sei quanto que eu tenho que vender por dia? Então, qualquer coisa, sabe? A Alice, ela vale para todos os casos. Exatamente. Se eu não sei o que eu quero, qualquer coisa que eu conseguir aqui tá bom. Tá bom. Qualquer coisa, qualquer resultado, eu vou estar satisfeita. Por quê? Porque eu não sei o que é. Eu não sei quanto que eu tenho que fazer. Então, isso vai, não é nem do funcionário, é do líder, é da liderança. Então, quando eu sei esse dado, eu divido,
que é o que a gente fez, que é o que a gente faz também, né, dentro da empresa. 50 mil, beleza. Quanto por dia? Vamos colocar, sei lá, 5 mil reais por dia. Quantos funcionários? 3 funcionários. Divide os 5 por 3. Os 3, quantas pessoas? Qual o ticket mínimo? O ticket mínimo é 100 reais. 100 reais, qual a taxa de conversão? Quantas pessoas entram em contato no direct? Quantas pessoas entram em contato no Instagram? Essas vendas que entram são passivas, mas quantas eu tenho que ir ativo? Quantas pessoas eu tenho que... Então, assim, não tem erro. A pessoa que não tem resultado é porque ela não está entendendo como fazer, a compreensão do que fazer. A matemática é básica. A matemática é básica, não tem... É causa e efeito, é vral. Jéssica, qual foi o maior ensinamento que tu teve sendo mãe? Nossa Senhora, meu Deus, que pergunta difícil. Qual foi o maior ensinamento que eu tive sendo mãe? Cara, Maia me ensina tanto todos os dias. Tanto, que tu não tem ideia. Tu não tem ideia de como ela me ensina. Mas assim, olhar com amor para o outro, sabe? Maia é muito amor. Ela me faz enxergar o outro de uma outra perspectiva que é melhor do que qualquer uma que eu possa enxergar. Ela não é desse mundo, não. Maia, ela é um êxtasinho terrestre. Tá ali. Cara, tu não tem noção. Ela, ao mesmo tempo que ela me ensina isso, ela também tem essa virada, sabe? De perceber as coisas e dizer, não, mãe, não é assim. Não é assim. Ela me ensina diariamente inúmeros ensinamentos. Desde de justiça, sabe? Ela chega da escola, às vezes, com alguma situação que aconteceu pé da vida. Mamãe, aconteceu isso. Aí eu fiz, e foi, meu filho, foi. E eu fiz isso. Aí eu, meu Deus do céu. E é impressionante como o exemplo arrasta. O exemplo arrasta, no grau. Eu não é querendo, né, me gabar, mas já gavando. A modéstia à parte. Mas, assim, na escola dela, a professora, ela, meu Deus do céu, Maia é a líder da sala. Maia é a que levanta, que defende todo mundo. E teve uma situação de racismo na escola. Ela foi criar um evento, criar um rolê inteiro, porque ela meteu o pé, disse que não era assim, que não ia brincar mais com a menina, porque a menina estava fazendo racismo com a outra. Então, assim, ela é muito líder, sabe? Ela é muito, muito nato. Hoje, para ter ideia, ela não sabe o que ela fez essa semana. Essa semana ela pegou, ela já lê, né, horrores. Lê mais que eu. Vixi! Maia lê, assim, devora os livros, é impressionante. Depois que ela aprendeu realmente a desarnar, como se diz a história, ela começa que é um atrás do outro. E ela não lê só um, né? Porque a gente tem muito essa cultura, né? Eu vou ler um livro. Ela tá lendo 3 ao mesmo tempo. Porque a cabeça dela, ela funciona de forma... fora as coisinhas da escola. 8 anos, é? 8 anos. Ela leu agora os 2 trabalhos de Hércules. Aí ganhou uma Bíblia, ganhou não sei o que, ganhou não sei o que, ela tá lendo os 3. Aí em um horário ela lê um, à noite ela lê outro, quando tá de manhã, na hora chega da escola, lê outro. Aí eu, certo. Tá bom. Ela, irmão, eu vejo a senhora lendo, eu tenho que ler também. Tá bom. Exemplo, é a única forma de... Aí ela pegou um livrinho que ela ama. Hércules, velho. Ela ama desenhar. Ela ama tudo. Ela, olha, se você colocar, ela vai querer fazer judô, ela vai querer fazer jiu-jitsu, ela vai querer fazer natação, ela vai querer fazer... É uma cabeça... E assim, não só Maia, mas eu percebo que a geração inteira tem crianças que são assim, surpreendentes. E aí ela pegou um caderninho, começou a desenhar, escreveu lá uma historinha. Eu fiz, eita, que bonitinho, então, não sei o quê. Desenhou a capa, colocou tudo. De repente tá ela no Instagram. Oi, gente, bom dia, como é que vocês estão? Meu nome é Maia, como vocês já sabem. Esse aqui é o meu livrinho. Aí contou a história do livrinho inteira. Olha, como é que tem a fotinha, a história é essa, não sei o quê. Se você quiser, é só você enviar um contato aqui dizendo eu quero, responda esse stories como eu quero, que eu ainda posso fazer personalizado para você colocar o seu nome, custa só R$5. Aí eu... Adorei. Gente, o que eu tô criando? Meu Deus do céu. Estou criando um monstro. É muito surreal. É muito surreal. Ela tá assim, eu tô participando de alguma reunião, né? Fazendo alguma coisa. E aí eu tenho que me policiar muito. Porque como ela tá do lado, ela tá fazendo a tarefa dela, mas ela tá ouvindo o que eu tô falando. Ela fez uma live esses dias no meu Instagram, que foi a palestra que eu dei lá na imersão de criação de realidade. Fiquei assim, ó. E é exemplo, sabe? É quando eu olho assim, eu tô aprendendo, mas eu também tô ensinando. Eu tô aprendendo, mas também tô ensinando. Pois é. A gente costuma dizer, né? Que o exemplo não é a melhor forma de ensinar. É a única. É a única. É a única. E ela só comprovou, né?
Jéssica, a gente tá se caminhando pro final, né? E eu queria, a última pergunta, eu queria que tu deixasse uma frase que todo mundo, inclusive Maia, visse essa frase, que fosse uma frase referência mesmo, que todo mundo, que tu conseguisse atingir o mundo com essa frase. Qual seria a frase que Jéssica deixaria? Sem sombra de dúvida, o seu resultado fala a verdade. Não tem outra frase que o Bob Proctor ele foi muito feliz quando ele teve esse grau de consciência para deixar essa frase pra gente, porque assim, é o que eu vivo na minha vida. Não tem pra onde correr. Resultado é positivo, resultado é negativo. Ele tá falando a verdade. Uhum. Uau. Jéssica Brau. Jéssica, eu queria agradecer a você, né? Eu sou clichê em falar que a coisa mais importante que a gente tem é o nosso tempo. E eu acho que é o bem mais precioso, né? E você tirou um tempinho pra estar aqui com a gente num sábado à noite, com vaquejada na cidade, menino. Está aqui com a gente. Vaquejada. Então, muito obrigada, né? A gente fica muito feliz. Minha cabeça está fervendo. Hoje eu não durmo, viu? Amanhã eu estarei mandando mensagem para você. Pode porque mandar. Eu estou Vamos embora para a mentoria. Vamos embora para a mentoria. Minha cabeça ainda está fazendo download. Daqui. Nem muita informação. Eu tenho que estar com um livrinho, eu já disse, né? Que eu tenho que estar com um Eu negócio. tô aqui só... Eu acho que o Júlio gostou também, não foi? Ele nem se tocou que o tempo apagou ali, que a produção... Não, a produção também, ó. A cabeça da produção, se não estiver fervendo também. Que bom, que bom, que bom. E eu tenho certeza, como eu coloquei aí, né, que inspirar muita gente, tenho certeza que vai. Eu disse a você lá na imersão, que não desista da sua missão, né? Meu avô me ensinou isso, que a gente tem, todo mundo tem uma missão e a gente precisa viver por essa missão. E sua missão é linda, como eu lhe disse lá na imersão, então nunca desista dela, mesmo que os caminhos precisem ser desviados algumas vezes. Eu acho que isso faz parte, a gente nunca vai só reto, né? Toda pista tem seus desvios e às vezes a gente pega que é necessário. Mas não desista dos seus sonhos, não desista da sua missão, que é linda. Você impacta a vida de muitas mulheres. E isso é muito importante. A gente está vivendo um mundo que precisa isso, né? A gente precisa disso. Principalmente a gente mulher. A gente tem uma carga muito grande, né? Eu acho que ainda na maternidade é muito maior. Então, seu papel é lindo. E é necessário, né? O que eu disse, você é necessário. E não desista disso, tá? Ai, meu Deus. Quase teve choro aqui. Cadê a lágrima? Não, daquele jeito. Não. Cara, muito obrigada. Eu que agradeço, né, por esse espaço, essa oportunidade de estar aqui com vocês, falando de um assunto que é tão desafiador, que é tão, assim, profundo. Não é uma coisa fácil de lidar, não é uma coisa fácil de falar, né? As pessoas vão... Tenho certeza, né, que em algum grau vai ser uma coisa nova, né, para muitas pessoas. Então, assim, é desafiador, né? A gente vai indo contra o que a gente é acostumado e foi criado para ser. Então, só agradecer a vocês. Eu que agradeço. Estou muito grata, muito feliz. E vocês são um exemplo para mim de casal, tá? Eu tenho vocês como referência, porque eu acho lindo como vocês se combinam a roupa, né? Coincidências. Criação, meu filho. É assim... co-criação, não existe coincidência, não. Tá? Então, vocês, para mim, são referências. Estão também no meu caderno lá do Impossível, tá? Lindo aqui o espaço de vocês. Realmente, vocês são merecedores. É só o início, né? Tudo isso. Então, que esse podcast, né? Abençoado seja mais ainda. Que tenha muito mais frutos por aí. Contem comigo. Com certeza. Teremos episódio 2. Eu acho que vai levar uns 3. Uma série com Jéssica Brau. Uma série. Tema pra não... Mas é interessante. Gostei. Dava pra gente muito, fazer uma sequenciazinha assim. Meu nome é Pronta. Adoro. Jéssica, eu tenho só mais uma dúvida. Por que é que tu apaga teus seguidores do Instagram? Vamos lá. Eu sempre quis saber disso. Vamos lá. O que acontece? Dentro da minha estratégia, né, isso é específico para dentro do meu planejamento estratégico. Eu não foco em número de seguidores, porque número de seguidores, para mim, dentro do que eu quero, dentro do meu sentido, né, do planejamento estratégico, ele não reflete, de fato, o faturamento. Então, eu não tenho um ego de ter 10 mil seguidores, 50 mil seguidores. Eu sei que isso vai acontecer, né, em algum grau, naturalmente, quando eu já tiver mais visibilidade, alcançando mais pessoas. Isso é uma coisa natural. Mas, para faturamento em si, eu não tenho interesse. Então, assim, quando eu percebo que a pessoa está lá nos meus stories e ela visualiza tudo, mas ela não tem um mínimo do grau de comprometimento, de reagir a nada, de curtir nada, de entrar em movimento comigo, é como se ela tivesse ali só um fantasma, sabe? Então, essas pessoas, elas não são interessantes para mim. Então, se elas não são interessantes para mim, eu também não sou interessante para elas, então não tem por que me seguir. E aí, eu vou lá e removo
Porque o que acontece é o seguinte, dentro do Instagram existe uma coisa que se chama algoritmo, né? O algoritmo, ele nada mais é do que o comportamento humano. Então, se eu tenho uma pessoa nos meus stories, se eu tenho uma pessoa dentro da minha base de seguidores, que ela não tem um comportamento nenhum comigo, existem duas coisas. Ela não está entrando em comportamento comigo porque ela não vê valor no que eu estou falando e eu não estou sabendo me comunicar. Então, se eu acredito que na minha contrapartida eu tenho mais pessoas que entram nesse comportamento humano, então é a pessoa que não está vendo valor. Então, o problema é dela e eu não vou perder tempo com ela, então eu não vou focar nela, então não tem por que ela estar no meu perfil. Por quê? E em algum grau, ela vendo meus stories e não tendo nenhum comportamento, atrapalha o meu algoritmo. Entendeu? Porque o que acontece? Hoje, o grande boom, né? Vocês vão ver muito isso, se já estão vendo, é que dentro dos stories existem inúmeras estratégias que não funcionam mais. Ou seja, caixinha de perguntas, o algoritmo ele não considera como comportamento humano. Aquele botão do reação que eu coloco no meu Bom Dia, ele não tem relevância para o algoritmo do Instagram. Nada daquilo ali que tem dentro dos stickers que o Stories disponibiliza como ferramenta, ele tem usabilidade para a ferramenta do algoritmo entender que é um comportamento humano ali. Nada daquilo. Por quê? Porque aquilo já foi usado de uma forma tão banal. As pessoas começavam os stories fazendo bom dia, boa tarde, né? Tá chovendo, tá calor. Reage aqui, o reage aqui ainda funciona. Faça isso, faça aquilo, que aquilo ali o algoritmo simplesmente anulou. Então, se você hoje coloca uma caixinha de perguntas e tem 1000 pessoas lá que tem um comportamento humano de responder, para o algoritmo é 0. Então, ali você tem que ser intencional para que aquele algoritmo ali, você saiba que ele não vai ter nenhum valor, mas que você vai estar pegando realmente uma informação relevante da pessoa que você quer. Aí, no meu caso, a pessoa não participa de nada. Ela não é nem ativa no algoritmo, nem inativa na caixinha. Sabe? E aí eu vou fazendo essa filtragem aí. Prejudica o meu algoritmo um pouco? Às vezes sim, mas aí eu vou fazendo de forma gradativa, um dia sim, 15 dias não, entendeu? Para ir eliminando. Porque é como se fosse o seguinte, as pessoas que compram seguidores. Vamos lá, que eu comprei, né? Tenho lá um ego de ter 10 mil seguidores. Ou então até que nem compraram seguidores, mas muito dos lojistas, principalmente aqui em Garanhuns, a nível nacional, tem 30 mil pessoas seguindo, você vai olhar o post, tem 10 curtidas. Tem nada de comentário. Por que acontece isso? O algoritmo desse Instagram provavelmente 100% de certeza está morto. E uma vez que o algoritmo morre, ele não ressuscita, não tem como. É você começar um Instagram do zero. E aí, quando você tem esse comportamento de você comprar seguidor, de você ter um perfil morto, você vai perceber o seguinte, que a postagem ela chega na pessoa. Se você for olhar suas métricas, você vai ver, tem uma porcentagem, né? O algoritmo ele é dividido em camadas, ou seja, camada A vai ser ali 5% das pessoas que seguem você que vai chegar aquele post, né? Chegou um post para mim da Yasmin. Beleza, eu, Jéssica, vi o post, mas qual foi o comportamento que eu tive? Eu curti, eu comentei, eu compartilhei, eu salvei aquilo ali. Qual foi a ação que eu tive naquele post? Né? E aí esse comportamento humano é o que vai definir se aquele post ele vai para a camada B, que é o quê? Mais pessoas da sua base. Mais pessoas daquela base atingiu, então eu vou para a camada C. Mais pessoas da base C atingiu, aí eu vou para explorar. Entendeu? É uma sequência gradativa. Mas se chega o post naquela pessoa, aquela pessoa não tomar ação nenhuma, ela está prejudicando o meu algoritmo. Porque no próximo post, ela não vai nem receber. Então, ela acabou pegando o lugar de uma pessoa que tem um comportamento de interagir. Entendi. Entendeu? E aí é o que vai desencadenar essa estratégia. Jéssica, como é que eu faço então para que o meu algoritmo use a meu favor? Qual é a estratégia que você pode fazer? Que é o que sempre me perguntam também. Nível de consciência. Nível de consciência e você colocar esse nível dentro de um funil. Né? Por exemplo, vou fazer uma produção, uma estratégia para os stories ou uma estratégia para o feed do Instagram. Eu coloco aquilo ali em topo, meio e fundo de funil. Um topo de funil é um nível de consciência que a pessoa nem sabe que existe um problema. Então, você vai ter, com aquele conteúdo, ter que despertar aquela pessoa e aí vai atrair aquela pessoa para o seu perfil. O meio de funil já é um conteúdo que eu vou ter que ensinar aquela pessoa. Ela percebeu que tem um problema e aí ela vai perceber que tem uma solução. Nível de consciência 3. Ela percebeu que tem um problema, né? Percebeu que tem uma solução e percebeu que você é a pessoa para fazer aquela solução ali para ela. E o fundo do funil é a agenda aberta. Ó, tem a agenda aberta, já é realmente ali a pessoa que vai finalizar o processo de venda. Então, isso é o que mais funciona hoje dentro do marketing. E mais ainda
O próximo passo, né, já dando spoiler aqui, é comunidade. Comunidade é você fazer com que os seus clientes, eles façam parte de uma comunidade fiel de pessoas ali em volta da sua marca. Porque não tem pra onde correr. Cada vez mais a gente percebe que a venda ela é relacional. E o comportamento humano, o comportamento do consumidor, ele mudou muito. Existe um perfil que é antes da pandemia, existe um perfil que é durante a pandemia, existe o perfil pós-pandemia e existe o perfil de agora. Né? Por que tantas e tantas lojas aí estão fechando? Se estão fazendo a mesma coisa, se tem marketing até milionário, né? A Forever 2. Foram N fatores, mas o principal foi marketing também. Que fazia só o quê? Foto de produto, foto de produto, foto de produto. Foto de produto, olha, foto de produto não vende, conteúdo de Google não vende. Se o seu perfil, faça um teste. Eu costumo muito falar isso. Perguntou uma coisa, já entrei em 1000 coisas. Né? Fala, perfil com logo fala que some. Se você olhar, chegar no seu perfil, né, uma produção de feed realmente, né? Claro que existe todo o passo a passo para você fazer uma análise de perfil, né? A gente não vai fazer hoje aqui, mas pode vir outro dia fazer. E você vê o seu perfil lá e a produção de conteúdo, 3 maneiras para X coisa, 5 formas para. Se você lê aquilo e você vê que está aparecendo no Google, se você colocar no Google e você encontrar da mesma maneira, não vende, está errado. Tem que ser uma produção de conteúdo intencional, que se comunique com o seu cliente ideal, que tenha o seu arquétipo de marca, que tenha a sua própria comunicação, que tenha o seu próprio tom de voz, que tenha as suas próprias palavras sagradas. Então, assim, é um brand hoje. As pessoas não estão comprando avulso aleatoriamente, nem contratando profissionais avulso. Eu contrato o Júlio porque eu sei a história do Júlio. Eu sei qual foi a história de criação. Eu sei porque ele é arquiteto e não é médico. Eu sei o que foi que levou ele a fazer esse subnicho dentro da arquitetura, né? Eu sei qual é a paixão dele. Eu sei quais são o que ele acredita, qual o propósito, quais os valores, qual a missão. E eu acredito no que ele acredita. Então, é esse posicionamento que vai fazer essas pessoas gerarem essa conexão e fazer com que a venda seja relacional e, consequentemente, mais fácil. E você vai atrair também o cliente que você é. Tem um detalhe também. É isso. Vral. Agora, para encaixar isso agora. Obrigado você que ficou aqui até o final. Não deixe de curtir, compartilhar o episódio, assistam, revejam de novo, anotem tudo, botem em prática, porque se for só na teoria também não serve. E muito obrigado pelo tempo de vocês e manda para todo mundo ouvir também. E obrigado, fica com Deus e tchau.